O estado de presença, você fecha o teu campo, a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a tua frequência e você escolhe o que você quer atrair, você escolhe o que você quer sentir. Porque se eu tô com raiva, e se eu tô com, por exemplo, eu trabalhei 5 anos na ABRIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental, 95% é emoção. Então, 5% ele tem que ganhar dos 95%. É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Edinho, como é que estamos? Estamos aqui a todo vapor. Energia toda agora. Nossa senhora, né? Parece que deu um pump. O Dudu tinha me convidado pra tomar um Monster. Não o fizemos, mas o faremos depois deste episódio. Mas tomasse um cafezinho? Tomei um cafezinho e tô com meditando como se eu tivesse ligado no tomado. Opa, o almoço também tava bom, né? Bora. É isso aí. Hoje estamos começando uma grande convidada aqui. Pois é, tem uma convidada especial hoje. Exatamente, trazida por uma grande amiga nossa, né? Que é a Mel Hoffman, nossa parceira, que nos trouxe hoje aqui Gica Almeida. Ela que é Master Trainer em PNL, reprograma a mente e a vida das pessoas. Personal Trainer de cabeças, é isso? Exatamente. Vamos entender esse mundo, Gica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês, a Mel também, que fez essa conexão, que ela conecta pessoas. Sim. E sim, hoje eu reprogramo a vida das pessoas, me pergunto às vezes o que eu faço, às vezes eu falo assim, eu sou faxineira. Então, assim, a gente limpa os lixos emocionais e a gente consegue reprogramar. E não são poucos, né, que a gente acumula ao longo da vida. São, desde que a gente assim, entende por gente, tem alguns lixos emocionais aí na nossa mente. E às vezes a gente quer coloca conteúdo, mas sabe quando é como se fosse um cano entupindo e você quer jogar aquela água e a água não passa. A gente tem que limpar aquilo para que aquela água flua. Então não adianta só a gente colocar conteúdo se você não limpa os lixos emocionais. Muitas vezes só limpando já resolve. Sim, imagino. E como é que, conta um pouquinho da tua história de vida, assim, tu é daqui de Floripa, não é? Como é que tu caminhou pra esse mundo? A gente adora conhecer a história das pessoas. Ai, que legal. Então, olha só, a gente tá no podcast, mas a gente tem um papo pra 3 garrafas de vinho, tá? Então tá, mas já tem vinho ali, ó, qualquer coisa a gente já puxa o vinho. Eu sou de Pato Branco daí. Lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco daí. E fiz minha faculdade foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como educadora física. Eu sempre quis ser personal trainer, e aí eu fui fazer um trabalho em Recife. Fui fazer a preparação física da seleção pernambucana de handebol. Fui para passar 5 meses e acabei passando 20 anos. Tu ia jogar lá? Não, só preparação física. Tu ia fazer preparação física. Isso, que era a minha monografia da faculdade. E aí de lá eu fui convidada para trabalhar em Caruaru, vou passar mais 6 meses. Aí fui, acabei abrindo um estúdio de personal. Não tinha personal trainer em Caruaru, uma cidade que hoje tem 400 mil habitantes. Sim, é referência. Né? Mas aí parece assim que comigo funciona assim, se você diz assim, não faça, sabe quando joga combustível no fogo? Eu entendo. Aí tá bom. E aí eu fui a primeira personal trainer de lá, aí coloquei o estúdio de personal. E aí eu comecei a colocar essa cultura. E aí comecei a ter um reconhecimento... Qual cultura você está falando? De mexer na cabeça das pessoas? Não, essa cultura do corpo. Eu comecei... Do corpo. O personal trainer. Personal trainer, eu só trabalhava com o corpo. Educadora física mesmo. Né? Isso. É que na realidade tem muito de cabeça também no lado quando você lidar com o corpo. Mas eu tive um marco na minha vida que fez eu mudar de profissão. Eu vou chegar lá. Essa é a primeira garrafa de vinho. Na segunda, por exemplo, eu fico enchendo o saco do Jimmy aqui pra ficar fazendo atividade física, pegar academia, coisa parecida, mas mais que eu encho o saco dele, talvez eu não consigo. esteja só um ajustezinho dentro da mente dele. Pode ser. Existe uma intenção positiva pra ele não fazer. Por mais que a gente faça algo que é ruim pra mente da gente, a nossa mente ela está tentando nos proteger de algo. Se você descobre a intenção positiva de não fazer o que você pensa que está fazendo e é ruim, você vira a chave. Imagina, se eu ficar com um corpo maravilhoso, eu vou ser um perigo. Olha aí. E quem serei eu se eu for um perigo? Pois é, o medo desse perigo faz com que ele não seja. Olha aí. Foi mais fácil do que a gente pensava. Auto-engano, né? Auto-engano. Aí já foi uma sessão. Já foi. No final a gente acerta ali. Mas enfim, tu tava contando que foi a primeira personal trainer lá de Caruaru. Isso. E aí eu abri um estúdio personal e eu comecei a construir uma carreira lá. Comecei a trabalhar na TV também, fazendo uns programas de levar o exercício da casa das pessoas. E também tinha uma empresa que fez uma parceria comigo, que era de esportes radicais.
E aí eu fazia, né, saltava de paraquedas, a delta, bungee jump, pra incentivar as pessoas a fazer essas coisas maravilhosas da vida. Maravilhosa. Tem que ter um pouquinho de coragem. Assim, tem que ter um parafuso solto. Né? Talvez agora eu tô começando a ajustar ele, né? Mas... E aí eu sofri um acidente depois de há 6 anos atrás. E nesse acidente era uma corrida de aventura e eu rompi os 4 ligamentos do meu joelho. Nossa. De uma vez só. Assim, imagina uma personal, tipo, no auge da carreira e de repente... Preparada fisicamente para aquilo. Trabalhando com o corpo, né? Porque eu dava muita aula, eu estava muito no operacional. E aí parou tudo. Só que aí eu tinha feito um treinamento, um leader training de final de semana, pisa na brasa e tal, 1 mês antes. E aí eu comecei a entender assim, falei, nossa, esse universo existe. E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu lembro que quando eu fiz esse treinamento, eu olhei assim para dentro da sala de treinamento e falei assim, nossa, eu quero fazer parte disso. E aí depois do meu acidente, quando eu sofri acidente, eu falei assim, nossa, eu posso usar outros recursos. Se eu tive 80% de chance de perder minha perna. Nossa, mas foi bem grave. Acidente que... Você caiu? Sozinha, eu consegui fazer isso sozinha. Não era da atividade física, do esporte? Sim, era um esporte. Tava correndo. Eu tava correndo, e aí era uma cama elástica, um obstáculo, e eu tinha que saltar na cama elástica. Só que na hora que eu saltei com uma perna só, minha perna virou. Ai. Nossa senhora. E aí, rompeu os 4, colateral, lateral, medial, cruzado anterior, cruzado posterior, ou seja... Eu lembro que eu olhava assim pra minha perna e falava assim, tomara que tenha quebrado e não rompi os ligamentos. Olha que louco, né? Se quebrasse era mais fácil, porque eu já sabia o que estava acontecendo comigo. Uhum. E aí meu filho estava comigo, e eu ainda levei meu filho pra fazer o negócio junto comigo. E aí, a minha virada de chave foi aí. Foi exatamente aí que Porque, na verdade, a tua ferramenta de trabalho ficou anulada, digamos assim. Não, e aí eu digo a virada de chave de como que eu comecei o meu processo de reabilitação. E calma que a gente tá na segunda garrafa. E aí o meu filho voltou e só falava pra ele, volta, eu quebrei minha perna, eu gritava assim pra ele, ele voltou e eu tava gritando de dor. Ele me pegou assim pelos ombros e falou assim, ó, você não fala de PNL? Não fala o que você vai fazer? Só que tipo assim, ele acho que teve uma inspiração, não sei de onde, porque ele nunca gritou comigo. Uhum. Ele falou assim, use isso agora. Gente, eu parei assim, sabe? Tipo, ali parece que não era mais eu. Eu mesma ajudei a imobilizar minha perna, fui para o hospital. Eu lembro que essa lesão, quando você tem esse tipo de lesão no joelho, com 6 a 8 horas você já pode amputar a perna, porque a tua artéria poplítea pode necrosar ou você pode ter arrebentado. E aí eu lembro que me levaram para a UPA. E eu falava assim, e eu tinha falado com um médico ortopedista, ele falou, vá para o hospital tal. Só que era procedimento deles levar para lá. Claro. E aí meu filho me colocou no carro e chegou lá com 7 horas já. Fazer que minha perna tava daquele jeito. Porque o local era meio inóspito. Não, era tipo 1 hora de Recife. Sim. Daí teve que ir pra lá, depois voltar, enfim. E tudo isso com dor? Tudo isso com dor. Imagina passar 7 horas sentindo uma dor absurda. Não, minha perna inchando, né? Eu tava lavada de lama. Era aqueles... Descia no rio, subia, sabe? Que era uma corrida de aventura. E aí eu fui para o centro cirúrgico lá. Eles acharam que possivelmente ia acontecer isso. E aí, quando eu acordei, eu tava com aquelas hastes na minha perna. Eu estava com minha perna imobilizada, já sabia o que tinha acontecido. E aí eu falei assim, o médico, depois de um tempo, falou, olha, você vai começar teu processo cirúrgico, você rompeu todos os ligamentos, e a gente vai tirar as hastes, vai subir pro bloco cirúrgico, vai tomar uma hack pra gente remover esses quatro ferros que tinha na minha perna, os ferros, assim. Daí eu falei assim, eu não quero anestesia. Eu falei, quê? Daí só que eu comecei a pensar assim, se eu conseguir fazer o que eu penso que existe, eu consigo fazer o que eu quiser? Não, tá brincando, cara. Não tô. Hoje eu penso assim, será que hoje eu faria isso? Nossa Aí ele falou assim, o quê? Eu falei assim, não, você nunca tirou isso sem anestesia? Ele falou assim, Gica, tem um ferro dentro do teu osso, você vai gritar de dor. Aí eu falei, você nunca tirou isso? Só que eu não sei como é que os médicos me atendiam, gente. Eu peitava ele assim. Ele falou, já no SUS, às vezes, né, teve algum recurso, não teve anestesia e tal, já aconteceu. Eu falei, me dê 30 minutos sozinha. Ninguém entra. Que hora você vai tirar? Ele 1h30 da tarde. Eu falei, 1 hora, ninguém entra no meu quarto. 1h, 1h30 pode tirar. Ele me olhou assim, uma cara de... Eu vou ver até onde essa louca vai. Nossa Senhora. E aí eu falei assim, agora vai, né? Só que eu falei assim, Deus, agora vai começar, vai ter que acontecer. E eu tinha instalado algumas âncoras no treinamento que eu tinha feito, eu entrei num processo onde eu anestesiei minha perna direita. E aí eu olhei ele entrando assim, eu falei, pode começar. E veio na minha mente assim, eu só não vou olhar o que ele está fazendo, porque a nossa mente inconsciente, ela
tudo que acontece na vida da gente é porque a gente aprendeu alguma coisa. Então, se eu olhasse pra minha perna e tivesse alguém mexendo, eu disse assim, que se mexer ali dói. Então, se eu não olhasse, eu não quebrava o meu estado, porque eu me coloquei no meu inconsciente. E aí, quando ele terminou, eu olhei assim pra ele, você não sentiu nada? Eu falei, não. Aí ele falou assim, como que você faz isso? Eu falei, como que você não faz isso? Eu lembro até hoje, eu falei, como que você não faz isso? E ali eu instalei uma crença muito grande de que agora eu posso me reabilitar, posso voltar. E aí, enfim, para resumir a história, eles falaram que a partir de 1 ano eu ia começar a reabilitar. Eu perguntei, né, quando que eu vou começar a fazer o que eu fazia antes? Dica, daqui 1 ano a gente conversa, porque você ainda tem várias cirurgias pela frente. Aí eu lembro que eu falei assim, 6 meses eu tô reabilitada. Aí ele olhou pro meu filho e falou assim, conversa com sua mãe, por favor. Porque eu falei, respeito sua medicina, preciso dela, mas eu vou me reprogramar e eu vou estar andando em 6 meses. E em 6 meses eu tava andando. Que doideira, que doideira. E aí eu passei 4 anos reabilitando os pacientes dele. Entendi, sim, porque ele... Aí eu fiz disso um negócio. Sim, exato, enxergou. E aí eu comecei a estudar. Minha formação, minha primeira formação de PNL foi entre as cirurgias. Aí eu comecei a estudar PNL, hipnose, aí comecei. Daí eu fazia meus processos. Aí, por isso que o que eu faço hoje, eu fiz comigo e acredito que existe. Que funciona. E você, bom, até você ir para essa corrida de aventura, o teu trabalho era fazer preparação física. Emagrecer pessoas. Então você tinha clientes. Eu tinha um estúdio de personal. Um estúdio de personal. Era emagrecer, ganhar massa muscular, o que um personal normalmente faz. Daí você ficou afastada, porque você estava se recuperando. Não. Você voltou, mas você continuou. Não, eu não fiquei afastada. Eu fazia cirurgia no dia, 2 dias depois eu estava dentro do estúdio com a perna assim, imobilizada de muleta. Eu não permitia a minha mente saber que tinha algo na minha perna. Esse foi o meu principal segredo. Porque eu tinha, por exemplo, eu fiz a cirurgia, eu lembro um dia, eu fiz uma terça, na quinta-feira eu estava dentro do estúdio. E falava, como é que tá a tua perna? Eu falava, que perna? Era assim, sabe? Tipo assim, eu não permiti a minha mente entender que eu tinha algo. Eu não tinha nada. Por isso que eu falo, o universo é tirar o que você é, não o que você quer. Então, se eu tivesse com a perna assim, eu teria sentido dor, eu teria fazendo um monte de coisa. E eu aprendi a tirar minha dor. Só que aí, a minha fisioterapia era muito, doía muito, a sensação de quebrar minha perna todos os dias. E aí eu aprendi a tirar. Isso é que o médico me proibiu, porque eu precisava da dor como limite. E daí eu me programei para não ter medo da dor. O sofrimento, Gica, ele é uma forma da gente chamar a atenção das pessoas e suprir a carência interna, assim, né? A gente Também. sofre para ser cuidado. E muitas pessoas gostam de viver nesse lugar de dor, porque arrastando corrente, digamos assim, né? Tem aquela música, um homem com uma dor é muito mais elegante, né? Tem um... Eu conheço essa frase. Tem, é uma música, não lembro Sério? de quem que é. Cuidado que quem escuta isso quer ser elegante, pode instalar isso como uma crença. Pode ser tem... provocar um gatilho na pessoa. Ô, Dudu, pesquisa isso aí, a gente vai depois mandando no WhatsApp, tem uma música que eu não lembro de quem que é, mas tem uma música que fala isso. Mas é louco, né, porque tem Deve pessoas ser que... sertaneja. Não, é uma música até antiga, acho que é Ana Carolina, um negócio assim. Mas é interessante porque tem pessoas que vivem nisso, né? Estão sempre reclamando. A nossa mente é aprendizado. Por exemplo, certas pessoas teriam feito desse teu caso da perna um fato de vida, assim, um evento. Visitem, comprem ingresso para ver. Uma das minhas clientes, por exemplo, ela não melhorava de jeito nenhum. E aí o ortopedista falou assim, Gica, ela não tem absolutamente nada, nada. Os exames estão bons, ela não é para ela estar mancando, não é para ela sentir dor, ela não tem nada. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investigar a vida dela. Ela ia se separar, logo nesse processo de separação, ela sofreu um acidente. Aí, quando ela sofreu um acidente, aí o marido começou a cuidar dela. Então, ela não, inconscientemente, ela não queria melhorar para ter a atenção do marido, porque ela não queria se separar. Conscientemente, ela queria. Inclusive, ela começou a culpar o médico e dizer que era isso, mas ela não tinha nada. Aí, quando ela começou a entender que a mente dela, para proteger ela e manter ela pelo valor família, que quando tem um valor muito alto, a gente honra o valor, e o valor família dela era alto, ela não melhorava. E aí, isso que você falou da dor, muitas vezes é reflexo é mais cuidada, mas não é que eu adoeço ou eu fico na dor para ter atenção. É porque uma vez que aconteceu, a tua mente aprendeu, tudo tem que aprender. Então, nossa, eu fiquei doente... E minha mãe olhou pra mim. Pô, se eu ficar doente, minha mãe olha pra mim. Daí você passa a adoecer sem querer pra ter atenção. Porque você não quer a doença, você quer a atenção. Isso tudo, como é inconsciente, você não tem consciência.
Por isso que eu falo que quando a gente... Ainda cai na situação de fabricar justificativas, né? No cérebro, tu começa fabricando assim, não é por causa disso, é por causa daquilo. E não é, conscientemente, não é. É inconsciente. O inconsciente da gente é como se fosse uma caixa preta do avião. Então, você não tem acesso. Se você não entrar no trabalho que a gente chama de hipnose, né? O trabalho desse, você não consegue acessar, porque a tua mente faz você esquecer tudo que te fizer sofrer. Eu me lembro de ter lido um material sobre os japoneses faziam com os prisioneiros de guerra americanos, que mandavam eles escrever falando bem deles mesmos, né, que eles estavam sendo bem tratados. E aí, quando eles foram resgatados, quando eles foram resgatados, eles começavam a dizer assim, não, eu fui muito bem tratado na prisão e coisa parecida, porque eles ficaram escrevendo a respeito disso. Exatamente, porque o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sabe o que você conta pra ele. Então, quando você começa a contar algo que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Porque o cérebro é aqui e a mente é aqui. O cérebro e a mente não são a mesma coisa. Porque a nossa mente evolui, nosso cérebro não. Então, o cérebro ele só recebe a informação. Porque o meu consciente, que digamos que seja 5% da minha mente, o inconsciente 95%, é como se fosse assim. Existe um engenheiro, existem 10 pedreiros. O engenheiro vai mandar os pedreiros construir a casa, ele vai fazer o projeto e vai mandar. Ele vai dizer assim, que é o consciente, é o engenheiro, que é um só. Ele diz assim, construa uma casa sem porta. Eles fazem sem porta? Mas eles não podem mandar no engenheiro. Eles vão construir sem porta. Então, o teu consciente, ele só manda, ele fala o que você pensa conscientemente ou inconscientemente, e esse aqui só executa. Então, se eu falar que é fácil, ele vai dar um jeito de deixar fácil. Se eu falar que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Se eu falar que é bom, ele vai dar um jeito de deixar bom. Se eu falar que é ruim, ele sempre vai te obedecer. Só que ele caminha também naquela mentalidade que o pessoal tem daquele livro O Segredo, né? De chegar e o que você mentaliza acaba acontecendo. Só que o que você mentaliza, na verdade, o segredo do segredo não é o que você fala, é o que você sente. Porque como nós temos um campo eletromagnético, meu cérebro é elétrico, meu coração magnetiza. E o meu coração ele tem muito mais poder do que o meu cérebro. Então, por isso que o meu cérebro é elétrico e o meu coração magnetiza. É um campo eletromagnético. O que eu sinto, eu atraio, não o que eu penso. Se você olhar a estrutura do mindset, é pensamento, gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Então, o pensamento gera um sentimento. Então, para eu sentir, eu tenho que pensar. O pensamento é o primeiro. Pensamento gera sentimento. Gera comportamento, gera resultado. E às vezes a pessoa quer mudar o resultado dela, porque para nós a PNL existe fracasso, existe resultado positivo ou negativo. Você montou uma estrutura de mindset para ter um resultado positivo ou negativo. A pessoa quer mudar o comportamento. Vou mudar meu comportamento que eu vou mudar meu resultado. Você está indo contra o fluxo. Você tem que mudar o que você pensa, porque daí vem o efeito cascata. Só que o que eu penso, imagina, pela neurociência eu tenho 70 mil pensamentos por dia, 60 mil. Como que eu vou gerenciar o que eu sinto se eu tenho 70 mil? Porque eu não estou em estado de presença, eu estou no piloto automático. Então, quando você entra em estado de presença, você está consciente do teu diálogo interno, do que o Jimmy fala para ele mesmo, porque vai gerar um sentimento, esse sentimento ele é mandado para o campo eletromagnético para voltar e você ter o resultado que você quer. Aí já cai no meio, talvez no exemplos de mindfulness, né, de chegar em controle da mente, para chegar para ir para o presente, né, perder um pouco essa o estado passado, de presença é a cereja do bolo de qualquer situação. O estado de presença, você fecha o teu campo, a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a tua frequência e você escolhe o que você quer atrair, você escolhe o que você quer sentir. Porque se eu tô com raiva, e se eu tô com, por exemplo, eu trabalhei 5 anos na ABRIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que eu ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental, 95% é emoção. Então, 5% ele tem que ganhar dos 95%. É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora. Sim. Isso é inteligência emocional. É fazer os 5% gerenciar os 95%. Eu já pensei muito sobre isso, sabe, Dica? Assim, eu gosto, né, desse assunto, dessa temática. E, para mim, o maior desafio que existe é a gente conseguir se blindar com os inputs que a gente está exposto. Porque, às vezes, a gente quer construir uma vibração boa, só que o que a gente consome o tempo todo é contaminado. Então é muito difícil, né? Às vezes, por mais que você esteja trabalhando isso,
Se você fala que é difícil, vai ser difícil. Tem que ser fácil, né? Então é fácil. É um desafio. É um desafio, porque, na verdade, às vezes a gente vai conversar com alguém, um amigo, um Achei conhecido. engraçado a tua preocupação do poder das palavras. O tempo todo. É porque eu falo que eu não estudo PNL, eu vivo a PNL. Então, como o tempo todo eu tô... escolhendo as palavras perfeitas para o e momento. E quando eu escuto uma palavra que eu treinei a minha mente para não falar, ela dá um... Te incomoda. Dela. Mas até a comunicação fica super consciente, né? Você porque a gente não percebe a auto-hipnose que a gente vive. Eu não percebi o meu, é difícil. Exatamente, por quê? Porque o primeiro ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Eu achei engraçado, porque eu tenho um exemplo bem... eu li uma vez um livro que nunca se deve usar sempre e nunca. Porque isso nunca é verdade, vamos dizer assim. Eu achei muito engraçado esse negócio. Eu aprendi... Porque eu nunca... E você limita. Isso. Mas é que sempre tem uma situação que você pode argumentar ao contrário. Quer dizer, não tem como fazer isso. É um ponto de vista. E ele falava assim, toda comunicação que você chega e quer agredir uma pessoa, você usa essas palavras para poder provar teu ponto. Tu sempre faz isso, Ferrari. Eu achei tão engraçado. Tu nunca me entende. E aí você desperta na pessoa um sentimento de culpa. Quando ela está no sentimento de culpa, ela baixa a vibração dela para 30 Hz. E se você está em estado de presença, você entra no campo dela e você domina a comunicação. Eu achei engraçado porque, de certa forma... É uma estratégia também. Eu achei engraçado porque eu, depois de ter visto isso, eu praticamente desisti de usar essa palavra por alguma razão. E tem uma coisa a ver com isso, né? Tipo assim, eu não quero passar isso para as pessoas. Aí você começou a tomar consciência. Olha que legal. Quando a gente toma consciência das coisas, a gente já resolveu metade do problema. Só de tomar consciência. Daí a gente entra com a PNL, com técnica, e você vai lá e limpa a questão. Mas só tomar consciência, tirar do inconsciente que eu estou fazendo e tomar consciência, você já vira a chave. Mas ali o meu ponto é como se blindar desses inputs que a gente muitas vezes não consegue controlar, né? Ou deveria controlar. Tem um termo chamado engenharia do consentimento, que foi passado para algumas pessoas da elite, da grande elite mundial, que foi até passado pelo sobrinho de Freud. A engenharia do consentimento é como que eu faço com que a mente do Jimmy autorize ele a fazer o que eu quero. Porque assim, a nossa mente ela não gosta de ser mandada inconsciente. Ela não gosta de ser mandada, ela não vai ser mandada e esquece. O teu filho, ou quem tem filho, ele pode até obedecer pelo paternalismo, pela autoridade. Mas não porque ele quis obedecer. Você sugestiona, porque na hipnose eu vou te dar uma sugestão. Então você tem que dizer para sua mente assim, sim, está autorizado a fazer isso. E a engenharia do consentimento está aí o tempo todo, com o que a gente vê, com os símbolos, com as âncoras, com os gatilhos, com os marqueteiros são muito bons em disparar âncoras na gente. Então as cores, né, tudo gente, o tempo inteiro a gente está como marionetes, como você falou. Só que como que eu me protejo disso? Estado de presença. Estado de presença, você está presente no momento presente. Quando eu estou presente no momento presente, eu estou literalmente em conexão eu falo assim, com o divino, com eu sou. Eu estou em conexão com a fonte, aqui o meu campo está protegido. O meu campo eletromagnético, ninguém entra. Como eu trabalho com hipnose, principalmente a fascinação, que é não verbal, que é pelos olhos, então eu tenho que fechar o meu campo, elevar minha frequência acima da tua e entrar no teu campo sem que você perceba que eu entrei. Só que se eu tô com o meu campo fechado, você pode tentar a tua vida, você não entra aqui. E estar no momento presente é como se a gente fosse um sentinela cuidando da nossa própria... Aí você tem que treinar tua mente, teu cérebro, literalmente. Porque eu tenho algumas formações, como Reiki, Theta Healing, Barra de Axis, Constelação. Por quê? Porque quando eu fiz o meu primeiro Master, eu entendo que quando você faz um practitioner em PNL, você vai ter nível neurológico de identidade. No Master, você vai ter nível neurológico espiritual. E eu ainda misturava muito o que era religião e espiritualidade. Esse campo sistêmico ainda era muito vago para mim. E aí eu fui estudar essas partes energéticas para entender isso e entendi que o sistema é mais forte que a gente. Então, quando eu estou no meu estado de presença, eu consigo fazer com que é como se as coisas ficassem meio em câmera lenta. Sabe? Aí você começa a não reagir, você começa a responder. E quando a blindagem energética, uma vez eu fiz uma aula com o meu professor, que é literalmente um professor, meu mestre de fascinação e magnetismo. E aí a física quântica fala assim, o olho do observador colapsa a função de onda. Então tudo é intenção. Se eu intenciono que eu tô com o meu campo fechado aqui, eu mentalizo que eu tô aqui, eu tô com a minha frequência alta, eu tô dominando meu pensamento, não entra, não vem. Entendeu? Então, se eu pegar, por exemplo, uma maço de vela no supermercado,
eu posso acender uma vela para Nossa Senhora, eu posso acender uma vela para fazer um trabalho, para matar alguém, macumba, entende? O pacote de vela é o mesmo, a intenção não é sobre a vela, é sobre a minha intenção. Só que como a gente vive no mundo físico, a gente está acostumado a acreditar só no que a gente vê, no que a gente pega. Esses dias uma cliente me questionou, e se eu colocar um esparadrapo no umbigo, eu vou proteger a minha energia? Eu falei, legal, o teu esparadrapo ele é mais forte que a tua calça jeans. Quer dizer que você né, a tua roupa com uma jaqueta de couro é o esparadrapo que protege, outra coisa não protege. Porque a intenção e a crença dela é essa. Eu posso intencionar só que ele está protegido e pronto. Só que as pessoas não entendem o poder que elas têm sobre isso. A imaginação é um negócio muito louco, né? Porque tudo que existe no mundo foi imaginado antes. Então, esse copo aqui, antes dele existir fisicamente, um designer de produto imaginou, esse copo vai ser desse jeito, vai ser sextavado e tal. Então, a gente usa muito pouco esse poder, né? Isso é o motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico partiu da mente de alguém. É impossível ter algo nesta dimensão que a gente tem, tridimensional, que a gente vê em comprimento, altura e profundidade, que não tenha partido da mente de alguém. Só que a nossa mente, ela não está nessa dimensão. Você não consegue pegar o Wi-Fi que está aqui. Não consegue pegar o pensamento. E então eu olho, intenciono, colapso. Daí acontece. Por isso que quando a gente fala, você falou do segredo, é o sentir e ver. Então eu preciso ver o que eu quero para o meu futuro. A partir do momento que eu vejo isso, eu estou colapsando isso. Isso já existe em forma de onda. E a minha energia, a minha frequência alta vai fazer com que isso se transforme em partícula e o colapsar é materializar. Quando eu mando um pensamento para o universo, isso dentro da mecânica quântica, eu mando uma onda de possibilidade. O universo, ele manda outra onda de possibilidade. E isso se torna numa onda de probabilidade. Então é provável que eu tenha. Só que para que isso, que é forma de onda, se transforme em partícula, eu tenho que manter minha frequência alta e acreditar naquilo. No primeiro momento que eu duvido, eu descolapso. Que a gente chama de efeito Zenão em física quântica. Você zena o elétron e ele não existe mais. Eu tenho que começar tudo de novo. Daí eu mando uma onda de possibilidade, virou uma onda de probabilidade. Vem, duvidei, de novo. Então você vai demorar 5, 10, 15, 20, 50 anos. O que está vindo para você depende de quanto você tem aquela fé, que é de fazer do invisível visível, que vai acontecer e aquilo é que nem a minha perna. Não vai doer, acabou. Não existia em 1 bilhão de possibilidades que eu senti dor. Por isso que eu não senti dor. Se existisse uma possibilidade, eu senti. Então eu já vi aquilo acontecendo. Eu achei interessante esse enfoque da possibilidade, que a gente, quando vai criar alguma coisa, a gente abre esse espaço de possibilidade dentro da nossa frente, né? Se você chega e diz assim, não vou conseguir, já matou de partida. Tudo que você pedir vai acontecer, se você não duvidar. Se você não duvidar, você consegue tudo. Só que a gente duvida, por causa das nossas crenças. E aí, se eu não tiver esse dinheiro, eu não consigo. E aí cai naquela situação, né? Se eu não conseguir isso, eu não... Se você trabalhar uma possibilidade pequena, você vai conseguir aquilo pequeno. Se você projetar uma possibilidade grande, você conseguir um resultado maior ainda. Então, teoricamente, tudo está relacionado ao que você chega e ambiciona e constrói como potencial. Por isso que dizem que sonhar pequeno, sonhar grande não é mais trabalho. Gastar a mesma quantidade de energia. Só que as nossas crenças nos impossibilitam de sonhar grande. Isso não é para mim. A maioria das nossas crenças são colocadas na nossa primeira infância, dos 0 a 7 anos. Mais de 90% das nossas crenças, ditas por pai, mãe, professor, só que eles não fazem isso achando que estão fazendo uma coisa ruim. Mas uma frase que você escuta e pode virar uma crença. Virou uma crença, vai para o nível neurológico superior. Vira a tua identidade. Então, eu sou feita do que eu acredito e do que eu não acredito. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo é crença. Do que eu acredito e do que eu não acredito. E se você abre o espaço de possibilidade, o espaço fica, digamos, infinito. Mas a gente tem uma natureza para uma direção, vamos dizer assim. Como é que a gente chega e escolhe o caminho, vamos dizer assim, que a gente vai, como é que a gente acha o nosso propósito para construir. Como é que a gente acha um equilíbrio para isso, teoricamente, dentro desse espaço todo? A Amity Goswami gosta de falar assim sobre os arquétipos. Ela fala assim, o que você gostava de fazer quando era criança? Porque às vezes eu gosto de fazer uma coisa, mas isso não vai me dar a qualidade de vida que eu quero, o dinheiro que eu quero, sabe? Então você começa, não vai dar isso, não vai dar aquilo. Porque a gente absorve muito nessa primeira infância as coisas. A gente está na onda teta, que a gente chama. Então a gente é literalmente uma esponjinha, absorvendo tudo. A partir dos 7 a gente começa a racionalizar. Uma criança até 7 anos, ela atravessa a rua e não vê o carro. Depois dos 7 ela começa a pensar, eu acho que pode vir um carro e pode me machucar. Então a gente começa a se limitar.
E começa a ouvir muitos outros e começa a perder a conexão com nós mesmos. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, dentro do eletromagnetismo, a gente fala muito sobre pessoas adictos, viciados, burnout. É muito uma falta de conexão da gente com a gente mesmo. Então, quando você começa o trabalho de autoconhecimento, quando você começa a entender quem você é, o que você gosta, o que faz sentido, o que não faz, o que eu quero, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, você começa a olhar e fala assim, gente, eu posso tudo o que eu quero. Claro, a gente tem as nossas limitações, mas a gente tem um tempo para conseguir. E se eu falasse assim, por que eu não consigo fazer uma cirurgia sem tomar anestesia? Porque eu acredito que vai doer. Então, aonde que eu aprendi que dói? Por quê? Porque um dia eu cortei, olhei e dói. Então, quando foi? Porque o nosso corpo ele se regenera o tempo todo. O tempo todo. Se você mexer na cutícula aqui daqui uma semana e não olhar para isso, o corpo ele foi programado para se curar o tempo todo. O que nos adoece são os nossos pensamentos. É engraçado, né? Por exemplo, eu vou pegar um caso particular meu. Desde criança eu tinha medo de broca de dentista, assim. Era horrível, eles me enfiavam uma pá de anestesia, eu sempre sentia dor, independente da quantidade de anestesia que enfiavam naquele negócio. Passou um tempo, eu falei assim, ó, eu vou fazer sem anestesia. Eu comecei a chegar, mas que eu vi um exemplo de uma pessoa e coisa parecida, eu vou tentar mentalizar esse negócio e aceitar a dor, né, de certa forma. Até hoje eu faço, né, que é todos os broca e coisa parecida sem anestesia, simplesmente porque eu não acredito que faça diferença. Eu não acredito na anestesia. Mas apesar de eu sentir a dor, eu escolho não fazer sem. Como é que o dentista reage a isso? Ele normalmente prepara a anestesia e deixa no lado aqui, preparado para enfiar na hora que eu gritar, né? Vamos dizer assim, né? Mas eles nunca injetam porque eu não grito. Pensa que a dor não está no teu dente, está na tua cabeça. Uhum. A gente vai tirar a dor de alguém com submodalidade dentro da PNL. A dor, ela tem um formato, ela tem uma cor, ela tem um peso. E você começa a tirar o peso e a dor, o formato, o peso, o formato e a cor daquilo. Você começa tirando. Você vai desviar, porque você sabe, olha só o caminho que tua mente fez. Eu vou pro dentista, ele vai mexer no meu dente, vai doer, eu escolho não usar anestesia, vou tomar sorvete. mas eu sei que vai doer, e vai, entendeu? Você já criou um caminho. Você já ensinou a tua mente que ela ia sentir aquilo. Uhum. Tudo que a mente sente é porque inconscientemente a gente mandou a mensagem. E aí o desafio no meu caso era controlar os reflexos, porque apesar de eu sentir a dor, eu via que eu tinha uma defesa. E aí como é que eu seguro a defesa, teoricamente, do corpo, né? Para não interromper o processo do dentista. Eu achava engraçado, tipo assim, ter que ficar consciente sobre isso. Já viu aquelas crianças que vão tomar injeção e aí o enfermeiro fica mexendo nela aqui, assim? Uhum. E daí ele vai dar a injeção e ele não chora, ele não sentiu a picadinha? Porque tirou o foco da dor. Porque o teu foco tá no dente. Uhum. Experimenta um dia aí e não pensar no dente. Isso é outra coisa. É difícil, né? Se você diz que é difícil. É verdade. Eu usei a palavra agora. É um desafio. E quando você fala que é um desafio, se você é motivado por desafios, você consegue. Porque a tua mente fala assim, adoro o desafio. Aí você vai. Eu tentei fazer com tratamento canal. Aí, não tenta, faz. Não, eu tentei. Faz. Eu falei pra dentista fazer tratamento canal sem. Ela conseguiu abrir o canal, mas na hora que eu abri o canal, a dor ficou muito forte e eu não consegui. Ela chegou e enfiou um monte. Mas ela não precisou botar anestesia fora do dente, só dentro do dente. Fora do dente não precisou, porque eu já estava teoricamente preparado. Mas dentro do canal era impossível fazer. Cara, a dor era muito, muito forte. É porque nesse caso você está lutando contra a dor. Vou sentir dor e não vou ter anestesia. O teu foco é não tomar anestesia, não é não sentir dor. Então mudar teu foco. O teu foco é, eu posso fazer sem anestesia? Sim. Então você está lutando para conseguir fazer sem anestesia e está conseguindo. Não é eu vou fazer sem sentir dor. É sem tomar anestesia. É loucura, cara. Realmente a dor de um canal aberto eu fiquei chocado, assim. Eu que o diga. Eu que o diga, com anestesia dói também. Nossa, eu abri meu joelho e não senti nada. Ano passado eu passei por essa experiência. Mas assim, e esse lado de como é que é você fazer a programação, eu entendo assim que a gente racionalmente consegue, digamos, bloquear essa sinalização, de certa forma. A gente está chegando e fazendo ensinar o teu corpo a não respeitar, teoricamente, os processos de defesa e coisa parecida. Mas olha só, o que eu disse que eu fiz com o meu joelho? Eu não olhei para o médico.
Se eu olhasse pro médico, eu sabia o que ele estava fazendo e eu ia sentir dor. Uhum. Então, você tá ali olhando para ela, você sabe que ela tá mexendo, e você sabe, então é mais desafiador. Quando a gente vai fazer uma hipnose, para quem, o dentista usa muito, tem muito dentista que usa hipnose, para tatuador a gente usa muito. Então, a pessoa, ela tá desconectada dali, ela não tá ali, entendeu? É como se ela não tá ali, a mente dela tá em outro lugar, não ali. No Tira caso, o foco dali. Pois é, então o objetivo no caso é trabalhar trabalhar e fazer a pessoa, digamos, estar em outro espaço, vamos dizer assim, não naquele espaço que está passando. Atualmente, tira o foco dali. Onde está a dor é porque o teu foco tá ali. E, Maqueto, você não lembra de sentir absolutamente nada? Como é que é o... Não, eu sabia que estava mexendo. A Maqueto sente o toque, né? Sente o toque, mas não sente a dor. A dor mesmo está bloqueada. Doideira. Isso que você falou, né, da vibração, da influência, eu vi aquele estudo de acho que é um cientista japonês, se não me engano. Masaru Emoto. Isso, que fez com as moléculas de água, né, daí colocou expostas a ódio, raiva, felicidade, amor, e aí as moléculas de água se adaptaram, né. Eu achei isso muito, muito louco, assim, como as pessoas não assimilam isso, né, como a vibração, a energia, como tudo é energia, né, energia... elétrica, corporal, mental. Tudo, absolutamente tudo é energia. Eu sou muito cética em algumas coisas, por isso que eu falo aqui, tudo que eu falo, eu vou muito atrás de física e ciência. Quando eu fui estudar eletromagnetismo, por exemplo, frequência, eu fui estudar o átomo. Aí eu descobri que entre o núcleo do átomo e o elétron existe o eletromagnetismo, e como nada é sólido, então tudo tem um campo eletromagnético. Esse copo tá aqui vibrando para existir. Ele tá vibrando, exatamente, numa frequência baixíssima, mas ele tá vibrando. Porque antigamente se achava que no núcleo do átomo era uma massa densa, era uma massa sólida. Mas hoje já sabe que é energia congelada, mas está vibrando. Então, como tudo vibra, nada é sólido. Tudo é uma percepção. E esse estudo do Masaru Emoto eu também coloco no treinamento que eu tenho. Eu mostro porque eu sou muito assim, eu faço para ver se realmente isso funciona. Não que eu não acredite, entre aspas, mas se ele era um cientista e um fotógrafo e conseguiu fazer aquilo, então qualquer pessoa faz. Eu coloco muito assim essa situação. Quando a gente vai na igreja católica, você leva um copo de água, o padre vai benze, você toma para se curar. Leva para alguém que está doente, para se acalmar. Se você vai, por exemplo, na igreja evangélica, às vezes o pastor pede para colocar um copo d'água na frente da televisão, para ele abençoar. Aí você toma. Tem uma cliente minha que disse que você curou do câncer só tomando água do pastor, porque era a crença dela. E porque a gente se cura, a gente acaba se curando. E se você vai no centro espírita, tem água fluidificada. Por quê? Porque há poder da água dentro da gente. E o Masaru Emoto era um cientista fotógrafo, ele não era nenhum religioso. E aí ele pegou a amostra de água e colocou em potinhos transparentes e colocou os nomes. E não é tanto sobre o nome, era a intenção que ele colocou em cada pote. Obrigado, te odeio, ódio, eu te amo, você me noja. E aí, quando ele congelou, ele fotografou e viu que o arranjo das moléculas da água foi completamente diferente. É incrível esse estudo. Uhum. E tem esse estudo com arroz também. E aí eu peguei na minha casa 3 potinhos de arroz. Eu tenho até um vídeo que eu coloquei no canal do YouTube mostrando isso. Um eu coloquei do mesmo pacote de arroz e a mesma jarra de água. Eu coloquei obrigada, outro eu coloquei seu idiota e outro eu ignorei. E deixei lá um mês. Às vezes meu filho chegava para mim e falava assim, já falou com arroz hoje? Daí eu olhava para ele e falava assim, eu falava, você é idiota, não gosto de você. Outro eu falava, te amo, obrigada. E outro eu olhava e falei assim, não, isso nem existe. Depois de 30 dias, o que eu falei, seu idiota, ele não absorveu nada da água. Tava como se fosse cru ainda. Não conseguiu absorver água. Ficou, tipo, azedou. O que eu falei, obrigada, ele fermentou, fez uma fermentação natural, absorveu a água e não apodreceu. E o que eu ignorei, apodreceu. Fez um bolor roxo assim em cima. Verde, sabe? Ele tava todo podre. Ou seja, nós somos feitos de mais de 70% de água. Então, o que eu falo para mim, o que eu escuto, a vibração que eu tô, tá refletindo dentro de mim, no meu campo. E aí, a conclusão que eu cheguei, falei assim, olha, melhor às vezes, até o que eu xinguei foi pior do que ignorar. Então, quantas vezes a gente se ignora, não olha pra gente, tá no dia a dia do trabalho, se não se olha no espelho, se olha no espelho para ver se o cabelo tá bom, se precisa tá com ruga, se a maquiagem tá boa, mas não olha para dentro de você e fala assim, e aí, cara, o que vai se fazer hoje?
Ou chega à noite e fala assim, pô, você, parabéns pelo teu dia. Quer dizer que a intenção, além da questão de você trabalhar a possibilidade para o teu futuro, ainda assim, isso impacta no mundo de forma física, de certa forma. Ele faz esse transporte energético para as coisas que estão próximas de você, as pessoas e as coisas. E o Criador, que eu chamo de Deus, respeitando a crença de cada um, é tão perfeito que o maior condutor elétrico é a água. E a gente é feito basicamente de água, para provar que a gente é eletricidade pura. Sim. Então, como que eu quero? O meu corpo está tentando lutar 24 horas por dia para me deixar viva e bem. Tanto que meu estômago ele se renova a cada 24 horas. Todo ano a gente tem um corpo novo. E por que eu continuo me adoecendo? Porque eu estou me adoecendo. Porque minhas células estão se renovando. Então, por que ela está renovando uma célula doente? Porque eu estou dando esse comando inconsciente. E tem a ver com o ambiente que a gente vive, tem a ver com o que a gente escuta, com o que a gente fala pra gente mesmo, principalmente. Vai cair naquele negócio você é a média das 5 pessoas que você mais tem contato, né, de certa forma. Então você tem que escolher as pessoas que estão em volta de você. Isso. E quando você muda uma frequência, quando eu vou começar um trabalho com alguém, por exemplo, eu falo assim, você tem certeza que está pronto pra isso? Tem certeza pra deixar coisas pra trás e conhecer coisas novas? Pessoas e comportamentos. Porque a hora que você mudar, porque nós somos frequência. A hora que mudar a tua frequência, essas pessoas não te enxergam mais. Você, sabe, desconecta. Amigos, família, relacionamento. Você desconecta. Agora você vai se conectar com quem tá aqui. Mas isso aqui você não tem como, porque eu sempre falo assim, a pirâmide, ela é assim, ó, não cabe todo mundo aqui. E às vezes a gente quer levar todo mundo, e se as pessoas não sobem, a gente não quer subir, quer descer. Tudo bem ficar aqui. Mas aí você não pode reclamar que você não tá subindo. Porque o topo da pirâmide é um lugar meio solitário. Tá, a gente passou uma série de disciplinas aqui. O que é o PNL, então, desse escopo todo? A PNL, ela é como se fosse o manual da mente humana. Ela é uma modelagem. Modelaram as maiores mentes de sucesso e fizeram uma receita. É como se fosse a bula do remédio. A PNL hoje, ela é uma ciência, uma tecnologia que trabalha a realidade subjetiva. Quando a gente sentou aqui, eu falei, nossa, que cadeira bonita. Aí você falou, é bonita, mas ela não é muito confortável. Aí eu falei, confortável para quem? A PNL é dentro da realidade subjetiva. Que isso é uma cadeira, isso é incontestável. É uma cadeira, é uma realidade objetiva. Agora, se é confortável ou não, é subjetivo. Então, a PNL trabalha a realidade subjetiva. Porque é o mapa de mundo que eu tenho. 96% das brigas de relacionamento é briga de mapa de mundo. Eu quero colocar goela abaixo em você o meu mapa de mundo. Mas você tem o seu mapa de mundo. Então, quando eu entendo que eu tenho o meu mapa de mundo, que eu aprendi desde que eu nasci até hoje, e você tem o seu, e você tem o seu, eu passo a respeitar o seu mapa de mundo. E eu falo assim, nossa, o mapa de mundo dele não bate com o meu. Aí eu posso escolher viver com você ou não, andar com você ou não, ter amizade com você ou não. Ah, mas eu não quero. O que as pessoas fazem, o ser humano faz? Ele tem que ter um senso de pertencimento. Eu tenho que pertencer àquilo. Eu começo a não ser mais eu para ser amiga dele. Sim. Daí você vira uma massa, né? Eu anulo quem eu sou. Uhum. Eu perco minha identidade para pertencer àquele grupo. Então, o PNL, de certa forma, é uma psicotecnologia, vamos dizer assim, uma habilidade que você tem que desenvolver para programar esses processos todos? Isso, exatamente, são programas. Imagina que quando a gente nasce é como se fosse um computador formatado. E a gente começa a colocar programas. E aí é colocado um monte de programas ali, só que eu não sei, 90% dos programas que estão ali foram colocados na minha primeira infância. Então eu estou rodando em cima de programas que eu nem sei que estão ali. Então a PNL identifica que programas são esses e reprograma você. É como se literalmente você apagasse um aplicativo do celular e colocasse outro. Isso é uma habilidade que a pessoa tem que fazer consigo mesma ou alguém tem que ser um coach para ajudar nesse processo? Como é que funciona isso? Coaching é uma coisa, PNL é outra coisa. O coaching, ele faz um trabalho, eu falo isso porque eu também sou coaching. O coaching, ele faz um trabalho onde ele não invade o teu mapa de mundo. Então, eu não te sugestiono você, eu não te dou nada, eu faço você descobrir as suas próprias respostas, as suas próprias questões. A PNL, ela consegue fazer uma intervenção onde eu tenho a técnica para intervir nisso. Quando você vai para o practitioner, que vai ter nível neurológico e identidade, você tem algumas técnicas, como switch, diálogo de partes, que é o squash visual, você faz técnicas isoladas. No master, você consegue para nível sistêmico. Mas a pessoa faz sozinha isso?
Ela pode aprender a fazer sozinha, dependendo do nível de consciência que ela tá. Hoje eu consigo fazer sozinha comigo, mas é um desafio. Por quê? É fácil colocar uma pessoa no transe, mas é mais difícil colocar, porque eu tô associada comigo. Eu tô muito dentro de mim. E a gente tem que sair de cena. Tem que ser dito na PNL, a gente se coloca em terceira posição, em segunda posição. Eu tô aqui conversando com vocês, mas tem uma dica ali. Então, aquela dica tá dizendo pra mim assim, se tá tudo certo, se não tá. Aí eu consigo me manter em estado de presença e consigo me manter mentalmente. Eu não reajo, eu respondo. Porque eu consigo dialogar comigo em segunda posição. Sim. E eu consigo fazer comigo, consigo. Eu tenho vários exercícios, às vezes, que eu ensino para meus clientes. Para você acessar qualquer coisa do teu inconsciente, você tem que estar relaxado. Aquele processo de auto-hipnose, você relaxa teu corpo, entra em estado de presença, sente teu corpo. Quando você já indo naquele estado de torpor, assim, quase indo já, você acha que você vai dormir. Que aí você começa a entrar em onda alfa, onda teta, que é a última onda antes de entrar em sono fisiológico, em sono profundo. Aí você começa a sugestionar a tua mente, você começa a fazer perguntas para sua mente. Aí teu inconsciente ele se abre. Tem um exercício que eu passo, que eu tenho no meu canal do YouTube. Até quando eu vi, eu falei, nossa, já tava com tipo 10 mil visualizações. Eu falei, nossa, coisa tão simples. E como isso é importante as pessoas saberem. Que eu peguei com um copo d'água. Então, eu ensino a pessoa a entrar antes de dormir, nesse estado de relaxamento. Porque o nosso inconsciente, ele não dorme. O consciente dorme. O inconsciente não dorme. Como que eu te provo isso? Quando toca o teu despertador e você levanta, você levanta. Se você esperar 3 segundos, você fala assim, não, peraí, só um soneca. Teu consciente acordou e começa a contar a historinha pra você. Então, aí você faz uma pergunta. Eu tenho uma cliente minha, vou trazer o exemplo dela. Ela não conseguia parar de comer doce. E aí, a gente fez treinamento, eu falei, pergunte pra sua mente. Eu quero fazer uma técnica. Eu falei, não, você vai aprender a fazer. Porque o que eu gosto do meu treinamento é ensinar os clientes a fazer. Sim. E aí, ela começou a perguntar assim, tá, por que eu não consigo comer doce? Consciente. Até isso eu tirei até do livro do Joseph Murphy, Poder do Subconsciente, que é uma leitura incrível. Eu não sei, mas você sabe, porque tá tudo no inconsciente. A resposta está na pergunta. Qual a intenção positiva de você me manter comendo doce? Porque existe uma intenção positiva. Porque eu quero não comer, mas eu como. Então me mostra, sabe? E você autoriza ele a te mostrar. Isso é uma conversa interna? Interna, você com você mesmo. Você está conversando com o teu inconsciente. Porque o nosso inconsciente está ligado com o inconsciente coletivo. Está ligado com o meu sistema parasimpático. Por isso que o meu coração está batendo. Eu não estou mandando ele bater. E aí, ela foi dormir. E aí eu peço assim, antes de dormir, dá 3 goles d'água. Vai dormir, quando acordar, toma tua água. Por que a água? Porque em PNL a gente trabalha muito com ancoragem. Quando eu tomo água, minha mente lembra que tem que me trazer uma resposta. Eu ancorei uma pergunta na água. E ela chegou pra mim e falou assim, eu sei por quê. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu era a filha do meio. Eu era que, né, teu caçula, teu mais velho, eu era do meio, que eu menos tinha atenção. E quando ela ficava doente, a mãe dela, ela lembra dos pais dela levando pra farmácia, comprando remédio. E na frente tinha um supermercado e comprava um doce pra ela. Então isso ficou... Quando ela tinha vontade de ter a sensação de estar com os pais, a mente diz assim, come doce. Porque ela tinha a mesma sensação de ganhar o doce. Ou fica doente, né? Mas eu fica doente, adulta, ela não tinha mais os pais para cuidar. Mas ela tinha o doce. Depende do que a mente talvez fosse uma fez recompensa para ela naquele momento. Sim, daí ela comia o doce e falava assim, nossa, meus pais me amam. Me abraçaram. Ela ficava mais doente, inconscientemente, para ganhar o doce. E a atenção dos pais. Só que depois que ela cresceu, ela não podia mais ficar doente, porque ela não tinha atenção dos pais, mas ela tinha o doce. E daí, vira a chave, você sabe que você pode ter essa atenção de outro jeito, não com o doce. O doce é uma coisa cruel, né? Tipo, ele tem um pouco de viciante, né? Ele chega e te dá um prazer imediato. Chega uma hora que você já viciou quimicamente nele. Exato. E é um desafio você chegar e cortar, né? E o pessoal recomenda bastante você não comprar. Falou desafio. Ah, ele aprende. Eu não sei, mas aprendo rápido. Isso é uma boa crença. Não sei, mas aprendo rápido. E esse lado de você chegar e cuidar, né? Digamos assim, controlar a si mesmo, né? Você não comprar doce é uma habilidade de você chegar e evitar de fabricar a situação que você vai ficar condicionado a comer o doce. Então, ter toda essa habilidade, né, de ter uma autoconsciência de controlar e saber que,
nem sempre você tem total controle sobre tuas intenções, tuas vontades. É muito legal você trazer essa palavra controle, porque eu até gravei um vídeo hoje para colocar no meu Instagram. Eu só tenho controle sobre 2 coisas na vida, sobre o que eu penso e sobre o que eu faço. O resto eu não tenho controle. Eu penso assim, eu não tenho controle, eu sou o controle. Quando você pensa que você é o controle, o Jimmy não pode me deixar com raiva. Ele vem aqui e me deixa com raiva. Faz uma coisa, nossa, o Jimmy fez isso aqui e me deixou com raiva. Eu autorizei o Jimmy a me deixar com raiva. Eu tenho controle sobre o que eu quero sentir. O que ele fez é o que ele fez. Agora, se eu vou ficar com raiva ou não, pensa assim, nada tem significado. Isso aqui é uma barra de chocolate e a pessoa fala assim, eu sou chocolatra. Eu adoro chocolate, adoro doce. O doce tem uma representação interna para ele, emocional. Aí o chocolate está aqui. Eu não tenho controle sobre o chocolate, porque quando viu, eu comi. Não, você não estava em estado de presença. Em estado de presença, eu escolho o que eu falo para mim. Eu escolho o que eu sinto e eu escolho o meu resultado. Você só comeu porque você não estava ali. O teu inconsciente estava mandando em você. Por isso que quanto mais estado de presença você tem, o teu campo fica forte. Você tem presença, você escolhe o teu resultado. Mas você tem os momentos que baixa a guarda, vamos dizer assim, né? Tá aquele doce visível o tempo todo, daqui a pouco teu olho cruza, aquele negócio assim, agora vai. Tipo porque assim. Você não estava ali. Pois exatamente. Mas aí você falhou, no sentido que você teve momentos onde fraquejou. Mas aí nada tem significado. Qual é o significado que você deu para isso? Errei, tá tudo certo, qual é o meu diálogo interno? Mais estado de presença, vamos lá, para sua vida, do que putz, ai, olha só, mas eu sou uma idiota mesmo. Daí vem para estudo do Masaru Emoto, olha o que eu disse para mim. Sim. E é um ciclo vicioso. Tá tudo bem, você tá num caminho, você vai conseguir. Olha pro diálogo interno, melhora, tua frequência sobe e continua. Isso seria já PNL, fazer essa habilidade de Sim, controlar? o diálogo interno, estrutura do mindset. A PNL explica isso, pensamento, sentimento. Porque a PNL ela é feita em estrutura, tudo é uma estrutura, tudo. Para o sucesso tem uma estrutura, o fracasso tem uma estrutura. E a hipnose entra nesse caminho? Como é que funciona? O que é hipnose? Para mim, no caso do PNL. Eu trabalho com 2 tipos de hipnose, que é a conversacional e a fascinação. Porque às vezes é um desafio hipnotizar. Só quando você está no mundo corporativo, a gente fala assim, vamos trabalhar com visualização criativa. Todo mundo vai. Agora vamos fazer uma hipnose. O consciente faz, porque a impressão que a gente tem, vou perder o controle, vai fazer o quê? Vou me expor aqui, vão ver meu segredo, porque é uma visualização criativa, é um estado de consciência alterado, é um hiperfoco, nada mais do que isso. É você entrar em outra frequência cerebral. Só que para eu conseguir fazer uma técnica de PNL, eu preciso acessar o teu inconsciente, porque no consciente não vou fazer nada. Então, eu uso a hipnose para acessar o teu inconsciente, para a gente encontrar o teu problema, aplicar a técnica e voltar. Porque, vamos fazer hipnose aqui de palco? Eu não vejo sentido, eu não uso para mim, porque eu acho desnecessário. Porque eu posso tanto te ajudar como te prejudicar. Claro. Então, eu não faço isso eu falo assim, que quando eu estou mexendo com a mente da pessoa, eu vou descalço, porque eu estou pisando em solo sagrado. Então, eu não posso fazer isso com uma pessoa por brincadeira, porque isso é a vida dela. Tanto você pode, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, brincando com isso, isso é um perigo, porque você está no estado alterado e você pode fazer uma coisa que não é tão positiva para a pessoa. Sim, você pode fazer uma programação totalmente errada. Uma ancoragem. Por exemplo, a ancoragem é uma coisa muito, muito séria, dependendo do estado emocional que você está e você tocar numa parte do teu corpo, você ancora aquilo. Olha só como, por exemplo, imagina num velório, tá? Morreu uma pessoa muito próxima, todo mundo veio e dá um tapinha nas tuas costas. Todo mundo dá... Você ancorou aquilo. Toda vez que alguém der um tapinha nas tuas costas, você pode sentir uma coisa ruim. Não sabe por quê o resto da vida. Porque você estava num estado muito triste, sofrendo, e levava o tapinha. Assim como tem muita gente que às vezes eu vou trabalhar com um cliente meu, eu faço uma ancoragem nele. Tipo, eu toco no ombro dele, sugestiono que quando eu tocar no ombro é profundo transe. Quando eu tocar no ombro ele se sente bem. E ele não veja que eu faço isso. Isso pode ser uma ancoragem para auto-hipnose também, né? Eu posso, em determinado momento, tocar no meu próprio ombro e me auto-hipnotizar. Trazendo aqui uma pessoa que a gente começou a conversar aqui, falou dela no início, falou bem, que eu vou pra lá daqui a pouco. Eu tenho uma ancoragem pro estado de presença, que é isso aqui. Eu até falei pra ele, um dia ele mandou um áudio pra mim assim, falei, olha, tô entrando em estado de presença. Porque estado de presença, eu vou passar um exercício aqui pra vocês, é muito legal. Faz isso, que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito isso, desde a época que eu trabalhava na TV. Então, pra eu voltar pra mim,
Não sei se vocês perceberam, mas no começo eu fiz várias vezes assim. Sim, sim. Porque quando eu faço isso, meu corpo ele volta pra mim. Eu esqueço que tá aqui ao redor. Porque eu me ancorei aqui. Então, em um segundo. A gente tem que montar um neurotransmissor, porque tem, que eu falei, eu tenho várias formações energéticas, constelação, isso é lindo, campo, sistema, mas eu vivo num corpo físico. O meu cérebro é elétrico. Existem neurotransmissores para mandar informação pro meu corpo, eu não posso esquecer isso. Eu não posso viver só com, sabe, com energia, com... Não posso. Não é sério, né? Não posso, Espaço. porque eu tô num corpo físico. Uhum. Então, a nossa mente, ela aprende a estar ansiosa. A PNL é tudo aprendizado. Eu montei uma estrutura para estar ansiosa. Eu montei uma estrutura para estar triste. Mas eu não montei uma estrutura para estar em estado de presença. Então, quando eu estou em estado de presença e eu reforço esse aprendizado, eu volto na hora que eu quiser. Estado de presença, você não sente dor, você não sente medo, você não sente tristeza, você não sente ansiedade, porque você está aqui. O exercício qual seria, então? Tá explicando. O exercício que eu fiz, uma formação que eu fiz com o Dr. Marco Paré, um italiano, ele fazia isso várias vezes. A gente passou 15 dias no Hotel Fazenda, só fazendo hipnose, vacinação, mesmerismo, e o tempo inteiro a gente fazia esse exercício, que é o stop, que eu ensino para todos os meus clientes. Vou fazer aqui para vocês. Quando eu falar stop, você paralisa. Já brigou de estátua? Uhum. Aquela brincadeira da estátua? Estátua. Sim. Mas stop é stop. E só respirem, tá? Para poder não desmaiar. Stop salgadinho. Stop, salgadinho. E aí, eu vou te dar 3 comandos, tá? Vocês vão fazer 3 comandos. Vai demorar 15 segundos. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Stop. Visão. Amplia sua visão. Começa a enxergar, sem mexer seu olho, tudo que tá ao teu redor. Audição. Amplia sua audição. E sinestésico, sinta teu corpo. A textura da cadeira. Teus pés estão no chão, tuas pernas estão flexionadas e estendidas. Fim do stop. Você voltou para você. Nesse momento você conseguiu sentir raiva, pensar em alguma coisa, pensar num problema, porque você estava em você. Então voltar para você é estar aqui. Agora, a partir de agora, você começa a escolher que frequência que você quer funcionar. Eu quero funcionar na gratidão, que é 900 Hz. No amor incondicional, que é a energia de Cristo, acima de 500 Hz. Então, tem na Bíblia assim, se não chega ao Pai, se não for através de Cristo. Por quê? Porque a frequência de Cristo é 500 Hz. Meu campo está blindado. Então, se tem pessoas tristes, com raiva, com medo, que é 100 Hz aqui, eu tô aqui, ó. Como é que eu meço isso? A frequência que eu tô... Existem aparelhos para isso, só que a melhor forma de você mensurar e saber que frequência que você tá é o que você está sentindo agora. O que eu sinto, eu atraio. Se eu tô com medo, eu tô em 100 Hz. Se eu tô com raiva, tem uma tabela chamada tabela de Hawkins. Raiva, culpa, 30 Hz. Vergonha, 20 Hz. Tanto que a gente fala que a frequência do suicídio é 30 Hz. Porque sente uma culpa que você não consegue sair dela. Que é a pior situação, o pior lugar que você pode estar é na culpa e na vergonha. Eu queria aproveitar essa deixa. Uma percepção que eu tenho quando a gente está fazendo podcast, quando passa uma hora conversando com a pessoa, ela tem ali um período de uns 15 minutos, mais ou menos, que a gente acha que ela está em processo de defesa, assim, tentando segurar. E ela começa a chegar e começa a perder essa noção de futuro e passado e começa a fazer isso. A sensação que eu tenho é que a gente começa a entrar num estado de presença, muito próximo do que está falando. Não sei se é campo nosso. Eu não sei se isso é verdade ou não é verdade. Trazendo para a PNL, a gente está muito em rapport aqui. A gente está com o mesmo microfone, do microfone está com o mesmo fone, às vezes a gente está com a mesma cadeira, isso aqui, existe um campo. E se você intencionar, vocês conscientemente intencionarem, vocês fazem o que quiserem aqui dentro. Se vocês estão em estado de presença, vocês acessam o campo da isso pessoa já que está aconteceu. Aqui e não acontece mais porque você não acredita no teu poder. Já aconteceu. Já aconteceu. E acontece o tempo todo. Já aconteceu de pessoas... teve um caso específico que eu me lembro, de uma pessoa que veio participar com a gente de uma conversa e foi algo... correria, né? De dia a dia, assim. E aí, no final, a pessoa... Nossa, eu não imaginei que eu ia falar o que eu falei, né? Me senti muito confortável em falar e a pessoa depois quase entrou num ambiente de arrependimento, assim, de... Sabe por quê também? Não sei se eu não falei, se eu deveria ter falado o que eu falei, sabe? Quando você chega aqui, o que tem?
julgamento, vou me assistir, vou falar besteira, o que vou pensar de mim, será que eu vou lembrar? Por isso Começa um monte de âncora, disparar um monte de âncora, é gatilho. Por isso que eu falei defesa, assim, eu tenho uma sensação É gatilho, que... defender, ela tá Na defensiva. o reptiliano dela tá, o cérebro reptiliano dela tá defendendo ela. Tem uma câmera, tem um microfone, tem gente que não consegue gravar um stories. Sim. Porque ela tem traumas e gatilhos e âncoras, enfim, de lá do passado. E quando eu começo a conversar com vocês, isso aqui começa a esquecer. Ela começa a um bate-papo. E ela esquece que tem uma câmera. Ela esquece que tem, então ela começa a falar. Ela começa a ficar mais tranquila. E aí vocês começam a entrar no mesmo campo. Nós três aqui estamos no mesmo campo. A gente está trabalhando com um propósito comum, né? Uma ideia comum sobre um assunto, né? A gente tem uma idealização de alguma coisa que está sagrada dentro da nossa conversa para a gente chegar e trabalhar. E esse começo de vocês, quando vocês começam o podcast, que é tipo animadinho, vocês quebram o estado da pessoa. Ela já acha engraçadinho, ela já vou vir. É bem legal isso. A gente quer fabricar uma energia positiva na É engraçado. Olha aí, a gente quer fabricar uma energia positiva, a intenção. Sim. A gente faz o negócio, já começou a acontecer, você já intencionou. E os dois juntos... Sim. Eu me sinto com uma pilha de gravetos aqui do lado, assim, e a pessoa é uma fogueira. E eu só vou, parece que vai abastecendo a pessoa e ela vai indo, e tu bota mais um gravetinho, e ela simplesmente vai, assim, é loucura. Cada frase que a gente fala, cada pergunta, parece que é um graveto a mais pra alimentar a própria pessoa, sabe? Olha que legal. A estratégia que você criou, atualmente criou. E essa questão da presença que eu acho muito, muito doida, porque a impressão que dá é que a gente perde a noção de tempo, né? A gente perde literalmente a noção de tempo. Sim. E aí faz essa sensação que tínhamos falado exatamente essa questão da presença, né? Que a gente fala. A gente perde a noção de tempo quando a gente está em transe. É. E também não tem nenhum tipo de influência de celular, nada, né? A gente tá totalmente aqui, tudo em né? modo tá todo mundo aqui, desligado, né? Exatamente, tá aqui. O celular, o WhatsApp, o Instagram, ele é um estado de transe. Uma leitura que você tá ali hiperfoco é o estado de transe. O que a gente faz na hipnose é só aprofundar o transe. Então, aquele movimentozinho, aquele é hipnótico. É, exato. Do celular. E é engraçado. Nervo óptico e você vai. E é diferente de uma entrevista, né? Porque uma entrevista é muito rígido, né? Você tá conduzindo a pessoa o tempo todo. E aqui a gente sempre dança conforme a pessoa dança. É Sim, isso que é louco. Dança então, é uma referência legal. Então a gente vai conduzindo no ritmo que a pessoa tem, o tipo de dança que a pessoa quer dançar. Foi exatamente por causa do campo. Vocês vão, né? Na entrevista eu sou obrigado a passar por todas aquelas perguntas, né? Eu preciso cumprir aquilo. E tem um aqui roteiro, não tem, né? Exato. Tem um roteiro. Aqui não tem isso, aqui é o que a pessoa quer entregar. É legal. Ontem eu tava tinha uma demonstração de queijos veganos, que eu fui lá em Balneário, que eu moro em Balneário. E aí eu falei assim pro produtor, assim, que ele tava fazendo uns queijos que eram curados no vinho. Eu falei, responde um negócio aqui pra mim. Peraí, Dica, vamos treinar? Eu falei, claro que não. Não? Eu falei, não. Daí eu conversei com ele, ele conseguiu falar. Daí chegou outra pessoa pra falar com ele. Daí ela falou assim, não, a gente pode treinar. Gente, ele suave, ele falava, olha minha mão. Claro, mas... Porque ele se preparou para aquilo. E isso vem lá de trás. O que a gente faz? Eu gosto muito de uma ferramenta do Master, que é o Score com Reimprint. Que a gente volta na linha do tempo, literalmente uma regressão. E você pede pra tua mente buscar a primeira vez que você sentiu aquilo. E ela vai. Ela vai buscando episódios que você não lembra. E a gente vai lá e ressignifica aquilo. Por isso que eu falo assim na PNL... Você muda o teu futuro porque você muda o teu passado. Se eu mudar meu passado, eu consigo mudar meu futuro. Porque se eu não mudar o meu passado, eu continuo repetindo o padrão. Só que eu não mudo o fato que aconteceu. Eu mudo a forma que minha mente leu aquilo. Por exemplo, eu vou até postar essa semana no meu Instagram, uma cliente minha me mandou um vídeo dizendo assim que o pai dela já não está mais nesse plano, ele já faleceu. Só que ela tinha uma sensação de abandono muito grande do pai. E a gente foi buscar onde que tinha acontecido essa situação do abandono. E ela tinha ficado com a irmã dela, tinha viajado, e o pai voltou para casa, ela era pequenininha, e avisou a irmã, olha, eu venho buscar vocês tal dia, e não avisou a ela. Só que daí ela se sentiu abandonada. E o pai dela voltou a buscar, só que e aí ela tinha isso com o pai dela mesmo, depois do pai dela ter falecido. E daí a gente voltou naquela criança, e ela falou assim, eu vi meu pai voltando, falando comigo, ele me contou que ele ia voltar, e aí, tipo, contou outra historinha pra ela e voltou. Nossa, aquilo saiu da mente dela. É engraçado, eu tive uma situação parecida que eu já tratei em terapia com hipnose também.
É justamente uma situação de Essa abandono. Essa novidade, não contasse pra mim, não. Eu tenho que fazer um podcast só nós dois. Pois é, só nós dois falando sobre isso. Mas eu trato bastante, assim, né? Na verdade, a minha mãe é terapeuta, então eu tenho muita proximidade. Ela é hipnoterapeuta, eu tenho muita proximidade com esse universo, né? Eu gosto bastante. E eu tinha uma questão, porque eu nasci prematuro e eu fiquei algum tempo na UTI, né? Recém-nascido. E eu tinha um problema quando eu era menor, que eu não conseguia ficar sozinho em casa. Me dava um pânico, assim, eu tinha 10, 11 anos, 8 anos, eu ficava sozinho por 10 minutos, meia hora, eu não conseguia ficar. E depois, na vida adulta, né, eu tive uma sensação de abandono em relação ao meu pai, minha mãe. Isso sempre foi algo difícil pra mim. E aí eu tratei isso, ressignifiquei, né, passei por várias sessões de hipnose com outros terapeutas, né, porque nesse caso minha mãe estava envolvida, né, então estava associada a mim, né, então precisou ser tratado por outro profissional. Mas é louco, assim, como isso realmente acontece, né? E, na verdade, eu era um bebê, eu não tinha uma consciência não me lembro de eu na UTI aqui deitado esperando alguma coisa acontecer. Mas o meu inconsciente, isso virou um significado pra mim, né? E olha como às vezes pra gente adulto, uma besteira. Mas a mente, ela faz várias coisas. Ela generaliza, distorce e omite. Isso a PNL traz pra gente. Principalmente quando a gente vocês trabalham com comunicação. Sim. Então a mente é tudo que a gente fala, ela vai generalizar, distorcer, omitir. Então uma coisa que é pequenininha, ela deixa gigante. E a gente traz esses BOs da vida para a vida adulta. Total. E então a gente tem que cuidar muito com por isso que eu falo assim, nada tem significado. A gente estava falando da água. É o significado que eu dou para aquilo. Hoje na vida adulta a gente tem que ter essa consciência. Nossa, tá chovendo, tá? Qual é o significado que eu dou pra isso? Em geral, isso é uma narrativa, vamos dizer assim, isso a gente é uma história que a gente fica contando pra gente mesma? Ou é só a emoção que a gente memorizou daquela situação? Ou é as duas coisas? Lembra que se você não está em estado de presença, escolhendo o que você está contando pra você, a tua historinha que você está contando pra você, o teu diálogo interno, o seu inconsciente vai dominar você. Lembra 70 mil pensamentos por dia, 60 mil pensamentos por dia? Se eu não tenho consciência do que eu estou pensando, o meu inconsciente vai me dar o que ele quiser. Mas normalmente ele é uma historinha? Tipo, a gente conta uma sequência de eventos que está acontecendo? O tempo inteiro. Pois é, mas é isso. A minha sensação é que parece que a gente começa. Tu estás falando da questão de contar uma história diferente. Então, digamos, construir uma narrativa diferente para aquela situação passada. Então, teoricamente, é uma historinha que a gente estava contando para lá e está começando a trabalhar essa historinha, de certa forma. A hipnose, a melhor forma que tem de você usar a hipnose ou colocar qualquer coisa na vida de uma pessoa é através de história. Por isso que a Bíblia é toda feita em metáfora e história. Mas por que toda mulher espera um príncipe encantado montado num cavalo branco? Porque ela assistiu as historinhas da Disney? Sim, então, tudo é contado através de história. Tudo que é colocado pra gente, televisão, rádio, música, é tudo através de uma história. É por isso que tem essa história da mídia manipular, que a gente conversa, o impacto. Contou uma historinha, a pessoa fechou o foco, contou uma história, entrou. Já virou uma verdade pra tua mente. Por isso que até o que a gente escuta é muito importante, porque no mínimo, 15% do que você escuta, o teu cérebro diz, isso é uma verdade. E passa a ser seu. Então, se você escuta uma música, às vezes a gente fica brincando com música de sofrência, música de dor, música disso, você passa a ser aquilo porque o teu cérebro diz, isso é seu. Isso é uma verdade. Por isso que eu não gosto de sertanejo. Pois é, né? É loucura esse negócio. Mas você passa a fazer um rapport de comportamento ali, um consciente coletivo, aquilo passa a ser seu. O seu cérebro é uma verdade. Mas não parece... Eu vou falar uma coisa, não sei se eu vou conseguir me fazer em palavras aqui, mas não parece que a vida é chata quando a gente tá tentando se blindar o tempo todo? Porque é engraçado, não sei se a vida é chata, mas... Ou se a gente não se sente pertencendo, talvez... Porque assim, eu vou me blindar, por exemplo, do sertanejo, vou me blindar de ver o que todo mundo assiste, vou me blindar de não sei o quê. E parece que a gente tá se colocando numa caixa, né, louco isso. Olha só, lembra que eu te falei que a pirâmide, ela não cabe todo mundo lá em cima? Tem um psicólogo, que é o Maslow, ele coloca os degraus das pessoas na escala de Maslow. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau, ele colocou a humanidade ali. Primeiro degrau, que a gente fala assim de fome, as pessoas trabalham para comer. Necessidade básica. Necessidades básicas. O segundo é a classe média. Ela ainda viaja, ela faz festa e tal, mas ela consome. Então, onde está o marketing, o consumismo. O terceiro é poder, autoconhecimento e iluminação. Então, quanto mais expande a tua consciência, mais você sobe de degrau. Só que quando a tua mente expande, ela não volta.
Então você vai subir. Só que essas pessoas que não expandiram não vão mais fazer parte do teu processo, você está em outra frequência. Quando você expande, não tem mais sentido isso aqui. Mas será? Como é que você lá em cima? Se eu subir, será que eu não vou mais gostar de sertanejo? Na hora que tua mente expande, você começa a ver outro mundo, outro universo. Você não desce mais. Mas talvez a preocupação que ele está falando é que talvez seja um pouco mais solitário ficar lá em cima, nesse estágio. Você não vai, o solitário entre aspas, porque você vai conviver com quem está aqui. Sim, mas é um público menor, talvez, é um grupo de pessoas menores. Esse talvez seja o enfoque. Porque a massa de pessoas está consumindo stories de Instagram, eu tenho sem parar e coisa parecida, tá naquele... Mas imagina, 8 bilhões de pessoas na Terra. Será que é tão pouca gente que tá ali? É porque eu digo que esse Sabe é o por que desafio, você trouxe né? isso? Porque isso a PNL traz também, a mente da gente tende ao que é familiar. O novo assusta. A pessoa tá agarrada num cacto, ela tá num relacionamento que não é tão bom, ela tá num emprego que não é tão bom, ela tá numa vida que não é tão boa, mas é familiar. E na hora que eu penso assim, eu vou sair disso, a mente fala, tá louco? Não, isso é familiar, volta pra cá. Você vai morrer. Eu ia falar uma frase que eu não sei se eu posso falar aqui, eu ia dizer assim, a merda fede, mas é quentinha. Sabe? Tipo, não sei se eu posso falar, já falei. Não, pode falar. Falar? Pode falar, até papagaio fala. Quero ver lidar com o que você fala. Quero ver. Não, ainda não conseguiu ser cancelado. Não tem nada aí pra... eu tiro esse ainda daí. Porque quando você fala ainda, falando de PNL, o cérebro diz assim, mas uma hora vai acontecer. Não, mas é o sonho do Ferrari. Aí tá. Esse é o ponto. É meta de vida. Esse é o ponto. É meta de vida ser trending topics no Twitter. Boa. Por que você não falou antes? Vamos começar de novo? Eu sei como você quer. Eu sei o caminho para chegar até lá. E aí você tende ao familiar, você tá agarrado num cacto e fala assim, Jimmy, aqui tem um poste, não dói. Você fala assim, eu já me acostumei com todas as dores. É uma zona de conforto desconfortável, mas eu sei como lidar com isso. O novo talvez seja muito bom. É a história da alegoria da caverna de Platão. É porque é o medo de você... É o medo do olho. Saiu, mostrou, falou assim, não, você tá louco, isso não existe. É querer ficar ali. Então, quando você sai... E o pessoal que subiu e vai descer pra contar aquela história, o pessoal tá lá embaixo... É por isso que sobe, Jimmy, não desce. Porque tu não consegue fazer aquelas pessoas subirem, né? Esse é o problema. Mas assim, essa ideia que a gente tá trocando aqui... Quem tá aqui não desce, tá? Porque ele sabe que é melhor estar lá. Sim, mas a questão é a seguinte, porque tu queres ajudar as pessoas que estão próximo de ti. E elas não estão preparadas pra... Tipo, trabalhando no que eu trabalho, eu faço tudo que eu tenho de mim, 150%. Porque 100% é obrigação, né? A gente tende a se economizar. Você tem que querer. A pessoa que tá embaixo, né? O ponto é que, assim, essa ideia que a gente tá trocando aqui, por exemplo, eu troco essa ideia com a minha mãe, com alguns poucos amigos, mas é o que você falou, o sistema é muito forte. Exato. Ele faz isso aqui, sai agora. Agora, a maior parte das pessoas com as quais eu acabo convivendo, eu não consigo falar sobre isso, ou assim, não funciona, entende? Os parâmetros são outros, a perspectiva de vida é outra, então tu fica vivendo na tua própria cabeça, às vezes eu me sinto assim. Ou não sai da sua caverna. Ou não sai, exato. Ou tu não quer... Ou não simplesmente se recorta totalmente da tua vida. Mas aí que tá, não tô dizendo que está errado, tá? Porque pra nós a PNL existe certo e errado. Existe o meu certo, seu certo, o errado, seu errado. Só que a gente tende a pertencer. Lembra? Quem é o Jimmy? Eu sou aqui, mas se eu não fizer isso aqui, eu não pertenço. Exato. Daí eu não sou mais eu pra pertencer. Mas volta à primeira pergunta que você me fez. Eu queria aproveitar esse exemplo, trouxesse esse mito da caverna, porque a gente trazia as pessoas que estão lá embaixo vendo as sombras e quer levar isso para cima, a gente sobe, aí tenta descer e tenta trazer essas pessoas. Então a gente quer transformar as pessoas, a gente tem essa ambição de chegar e fazer essa construção. E é um desafio no sentido de você chegar e passar, tem uma maneira diferente de olhar o mundo. Você está fazendo isso com esse podcast. Você está plantando sementinha na cabeça das pessoas para que no momento certo delas, elas estejam prontas para isso. Pois é, será que a lógica do processo como um todo é você o tempo todo falar até o ponto que em algum momento ela vai estar numa situação onde ela está preparada para receber esse recado? Porque nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está pronto para uma regressão, nem todo mundo está pronto para uma hipnose, nem todo mundo está pronto para um processo de PNL. A gente traz muito, até hoje você fala muito em harmonização facial. Olha como isso é importante, tudo está ligado no nosso inconsciente. Tem pessoas que é maravilhoso. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, não. Só que às vezes as pessoas querem ser fisicamente o que não são. Por exemplo, a gente colocar o maxilar, por exemplo. Esse aqui é sinônimo de força. Pessoas fortes, com talvez uma testosterona maior. E às vezes a pessoa não é forte e coloca.
E ela começa a ter conflito. Já peguei cliente assim. Porque a mente começa a ser forte, ela não tá pronta para aquilo. Eu me olho no espelho e sou o Johnny Bravo, mas por dentro eu não sou. Mas... Por que não, Jimmy? Não sei, posso ser o Johnny Bravo. Depende, né? O que é o Johnny Bravo? Olha que o Johnny Bravo tem. Exato. Não, mas realmente, eu entendo, assim, e na verdade é o desafio, porque primeiro a gente tem que estar preparado para entender e lidar com tudo isso, e tem pessoas que acabam paradas, né, que ficam onde estão, mas eu acredito que é muito possível, assim, qualquer um se desenvolver, só que a pessoa tem que... Mas esse é o ponto, a gente tava falando, tem um exemplo do querer, né, tipo assim, a pessoa tá buscando essa transformação, alguma transformação, então ela aproxima de pessoas que ela confia para poder fazer isso. Tem as pessoas, talvez, que elas não estejam preparadas, mas algumas vezes aparece a oportunidade do gatilho, né, de você chegar e dizer assim, pô, isso faz sentido, eu tenho que pesquisar mais sobre o assunto. Vem. E aí tem aquelas pessoas que, teoricamente, estão numa situação de, desesperadora e não estão buscando ajuda e não estão preparadas para receber esse negócio. E, ao mesmo tempo, a gente está buscando ajudá-las também. Como é que a gente faz? É horrível essa Eu parte. confio muito no campo sistêmico. A PNL de primeira e segunda geração, ela era muito eu. Eu, Gica, o Jimmy, você. Qualquer pessoa era sobre a pessoa. Hoje, ela é completamente sistêmica. Eu primeiro tenho que pensar no meu campo, no meu sistema. Eu estou inserida no sistema. Então, se eu mudo, meu sistema muda. Então, eu tenho que pensar no meu sistema. Então, quando a gente manda uma informação para o universo, ela vai para esse campo, para esse sistema. Então, tudo que eu falo assim, tudo que você procura, está te procurando. Então, quando vocês estão plantando sementinhas aqui, a pessoa foi lá e escutou esse podcast, de repente ela escutou uma frase do podcast, entrou nela e falou assim, nossa, acho que era isso, sabe? Então, o universo ele é muito sábio também. Teve uma palestra de PNL de um dos co-criadores da PNL aqui no Brasil, e ele fez assim, ele entrou, ele escreveu lá no Flipchart, choices, escolhas, e saiu. Depois de 5 minutos ele voltou. Ele falou, isso é PNL, escolha. E quando você escolhe para o universo, ele vai trazer para você. Cuidado com o que você escolhe. Não peça nada. Quando você pede é porque você não tem. Você está numa frequência de escassez. Quando você escolhe, você empodera a tua mente, você determina quem você escolhe ser, o que você escolhe comer, que horas você escolhe acordar. Porque você não tem que nada. Tem uma ferramenta de PNL que eu falo assim, que é o tenho que. Eu pego um monte de post-it, peço a pessoa trazer, e começa a colocar todos os teus tenho quês da vida. Porque quando a gente fala assim, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que viajar, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que... Você abre um loop na mente, e a tua mente está esperando a ação, e você não faz ação. Esse loop fica aberto. Eu tenho que... Abre outro looping. Espera ação, não tem ação. Quantos loopings abertos tem na tua mente? Isso está alocando uma quantidade de energia gigantesca. Então você está cansado mentalmente e não sabe por quê. Daí a gente começa a colocar todos os tenho quês nos post-its. Eu tenho que isso. Coloca os tenho quês que você, em 2022 que você não fez. Na pandemia, antes da pandemia, desde que você nasceu. O dia que eu fiz o meu, eu tinha uma parede de post-it. E daí eu vejo o que faz sentido para mim. Eu vou lá, faço o que eu ia fazer, pego aquele post-it, amasso, jogo no lixo e falo assim, tudo que eu me comprometo a fazer eu faço. Isso aqui não faz mais sentido para mim, eu ressignifico na minha mente que aquilo eu não quero mais. Eu pego o post-it, jogo, aquilo vai liberando energia da tua mente. Aquilo vai deixando você mais leve. E a partir de agora, você não tem que mais nada, você escolhe. Você não tem que escovar os dentes, você escolhe ficar com a boca limpa. Você não tem que comer, você escolhe não ficar com fome. Você não tem que tomar banho, você escolhe estar limpo. Quando você fala para tua mente, eu escolho, você empodera. Isso é o empoderamento, não é o poder sobre o outro. Quem quer ter poder sobre o outro é porque não tem o poder sobre si próprio. Porque se eu tenho poder sobre eu mesma, eu não preciso ter o poder sobre você. E aí você empodera a tua mente e todas as decisões da sua vida, a tua mente vai dizer assim para você, o que você escolhe? Eu escolho isso. Na hora que você escolhe, você manda a onda de possibilidade. O universo manda a onda de possibilidade, probabilidade vem para você. Porque você determinou ao universo o que você quer. Então, tudo é escolha. Uhum. Mas, de novo, cai naquela questão da pessoa estar preparada ou teve a oportunidade para fazer isso. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente está falando aqui, por exemplo, de escolher as palavras, porque as palavras têm significados, né? Então provocam reações. Digamos, tem famílias, por exemplo, aí de repente
esposa explosiva ou coisa parecida, como é que solta venenos e coisa parecida. Como é que você chega... Você tem um amigo? Você tem um amigo que é um primo? Não, vamos dizer assim, a gente sabe, né? Digamos, claro. Qualquer família, a gente sabe que tem esse negócio, os filhos brigam, um xinga o outro, toda família basicamente tem esses problemas. E a gente, teoricamente, tem que trazer essa consciência do uso das palavras que estão sendo usadas. E isso, teoricamente, as pessoas não estão preparadas, porque elas não estão buscando isso. E a gente, de certa forma, quer transformar o mundo de forma positiva, quer chegar e fazer isso acontecer para todo mundo. Eu fico pensando nessa questão, como é que você pode chegar e provocar esse impacto positivo se as pessoas não estão preparadas para isso, né? Você, digamos, você quer melhorar o teu ambiente, você quer melhorar a tua família, quer melhorar como é que é a relação com teus pais, ou coisa parecida. Como é que isso mude? Como é que você... Sabe como que muda? Você mudando. Que quando você muda, o teu mundo muda. A mudança em você impacta nos outros. Porque é como se fosse uma pedrinha na água, ela vai fazendo as ondinhas. Quando eu mudo, meu sistema muda. Por que existe a constelação familiar, é tão poderosa? Porque eu me reposiciono no sistema, eu ocupo o meu lugar, onde que é o meu lugar, eu começo a, por exemplo, estar dentro de casa e minha mãe está brigando comigo. Como que eu reajo a isso? Como que eu entendo isso? Será que eu também não estou fazendo parte disso? Então, como que eu estou chegando para conversar com aquela pessoa sobre aquilo? Às vezes aquela pessoa só precisa ser ouvida, talvez uma palavra que você fale. Então, quando você começa a entender que você muda, quando você começa a se curar, você cura teu campo. É muito mágico isso. Quanto mais eu curo o meu campo, o meu sistema, mas onde eu chego, eu vou curando aquele sistema. Isso é a cereja do bolo, entendeu? Na minha casa eu me curo. Eu não preciso pedir para ninguém fazer nada. As pessoas começam a despertar isso, porque o campo vai curando. Só que aí tem que ter um alto trabalho mental muito forte para você lidar com a sensação de não pertencimento, né? Porque tu vai mudar o teu comportamento e tu não vai repetir mais aquilo que as pessoas à tua volta esperam. E tu vai sofrer com isso. A gente tem exemplos, por exemplo, eu estava falando aqui ainda há pouco sobre a questão do bullying no colégio, por exemplo. Porque você não tem controle, teoricamente, da turma que está junto contigo. Você... Ninguém tem estrutura para lidar com isso ainda, Sim. né? Criança, adolescente. Mas isso acontece na família também. Eu sinto isso claramente. Eu percebo que eu começo a ter um comportamento diferente do que as minhas irmãs têm, ou do que o meu núcleo familiar tem, e eu começo a ser julgado por isso, e eu tenho que ter força, preparo mental e emocional para lidar e seguir em frente naquilo que eu acredito. Aí entra o significado. Qual o significado desse julgamento? Você pode falar o que quiser de mim. Eu brinco até falar, até pagar e falo. Late mais alto que daí eu não te escuto. Então assim, você pode falar alguma coisa de mim. Se como isso vai impactar em mim, eu sou controle, eu que escolho. Mas assim, a chance de você conseguir fazer um impacto positivo, digamos, num grupo de colegas de colégio é baixo, vamos dizer assim, né? Você não vai conseguir levar. Não é fácil. Eu tenho 2 filhos. É bem baixo. E desde que eu vinha estudando isso, aprendendo e desenvolvendo isso há quase 10 anos, eles são meu estudo de caso, né, meus filhos. Eu falei assim, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Mas eu vou fazer com eles. São seus cases. São meus cases. Então, para eles pertencer ao grupo, eles foram pro esporte. Por quê? Porque eu ensinei, principalmente o Gabriel mais novo, que um tem 19, outro tem 29. Eu ensinei ele a estar em estado de presença. Se você estiver em estado de presença, você não precisa estudar. Você sabe o que o professor disse, você vai começar a ensinar ele a disparar âncoras, a entrar em hiperfoco na sala. E eles nunca tiveram essa dificuldade em estudar, em tirar nota baixa, nada. E aí até o mais velho chegou pra mim e disse, eu não gosto de ser chamado de CDF, eu nem estudo. aí eles entraram no basquete. No basquete era uma turma que estava mais ligada a não beber, a estudar mais, e precisava estudar para estar naquele time. Sim. Porque eles não conseguiam, muitas vezes, o Gabriel ainda ele consegue transitar mais. Só que eles entenderam e não passaram a não sofrer mais em saber que eles tinham a escolha deles. Se você quer estudar e ficar aqui, ou você quer não estudar e ficar aqui. Não, eu quero estudar e ficar aqui. Então você não pode reclamar e não estar aqui. Se você reclamar, você venha pra cá. Não, mas não, os dois não dá. Aí cai na escolha de escolher uma panelinha mais adequada, teoricamente. Exatamente. E a vida é assim. E daí você quer se reenquadrar e ficar aqui, ou você quer ir pra lá? Não, eu quero ir pra lá. Então, olha, eles têm o direito de ser assim, e você tem que respeitar. Eles têm o direito de não estudar, e você tem que respeitar. É que nem no Harry Potter, né? Que tem os bruxos e os trouxas. É uma escolha. Isso é uma metáfora incrível. Uhum. É isso aí. Exatamente. E quando você escolhe, você fala assim,
tá, e daí? Se eu sei que eu sou, por exemplo, as pessoas têm essa dificuldade. Se eu disser que eu sou bonita, eu não tô dizendo que você é feio. Exato. Se eu disser que eu sou inteligente, eu não tô dizendo que você não é. Só que, nossa, ela tá dizendo que ela é bonita. Quer dizer, a pessoa tá se achando feia sem eu ter dito que ela era feia. Exato. Então é tudo sobre você se conhecer. E aí, o que você fala, você tem o direito e eu te respeito. Você pode falar o que você quiser. Agora, se você vai me deixar triste, com raiva ou feliz, eu escolho. Muito bom. Legal, super aula, hein, e digamos, a gente passou pela tua história, falando do trabalho como personal trainer, né? Depois, passasse a estudar muita coisa, ajudar outras pessoas, até, ajudando aquele médico que te tratou, né? E nesse processo como um todo, falasse, estamos fazendo várias atividades, o coaching, ajudando personal trainer de cabeças de pessoas. O que estás fazendo agora desse processo como um todo? Porque eu gosto, um dos meus valores é aprendizado. Eu gosto de estudar. Eu sempre fui a ovelha negra da minha família, tá? Porque eu sempre eu fui para um lado que eu nunca fui muito motivada a estudar pela minha família, porque eles sempre foram muito mais de trabalhar do que de estudar. E eu sempre busquei, eu gosto de buscar assim, o porquê que isso acontece, por que eu posso beber essa água. Então eu comecei a fazer várias formações. Então hoje é um desafio eu responder. Você faz PNL? Trabalha com PNL? Trabalho, eu já fiz 5 practitioners, 3 masters. Trabalha com mecânica quântica? Já me formei. Você trabalha com... Não, eu não tô aqui para... Nossa, me vangloriar e me colocar no status. Eu tô falando do que eu gosto. Eu tenho, sabe, me motiva, minha dopamina a estudar. Então, eu acho assim, por que eu faço isso? Porque se eu tô com o Jimmy aqui fazendo, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com ele de PNL. Aí, para eu acessar essa ferramenta, eu tenho que colocar ele no transe. Eu sei que ele não tô conseguindo acessar, então eu vou entrar no campo dele pela fascinação. Aí eu sei que ele entrou lá naquele processo e eu entendi que ali ele tem algum problema no campo energético dele, porque eu estou sentindo o campo dele. Então eu posso fazer uma ferramenta de Theta Healing, uma limpeza energética. Então eu começo a usar o que eu tenho dentro de mim como recurso. A caixinha de ferramentas. A caixinha de ferramentas. Então o que eu faço, às vezes, nos meus treinamentos, eu digo assim, ó, isso aqui existe, senão obrigada a usar e nem acreditar. Mas eu mostro onde que estão os estudos, da onde que isso surgiu. Tem vários prêmios Nobel, principalmente dentro da mecânica quântica. O Stephen Hawking mesmo, antes dele morrer, ele descobriu que se uma biblioteca pegar fogo, o conhecimento do livro está na fumaça do livro. Eles só não descobriram como tirar da fumaça do livro ainda. Então, olha como é profundo. Caramba. Porque tudo é onda. Porque é onda e partícula ao mesmo tempo. Bugou. Senão você não acredita na física quântica, que o elétron pode se comportar como onda e partícula. Então, olha como está longe do que a gente aprende no sistema. A gente é programado, para você ter uma ideia, a ser medíocre. Por quê? Quem está na média é medíocre. No colégio, se eu tiro a média, eu passo de ano. Então, por que eu tenho que estudar mais? Exato. Então, eu me programo a buscar o 7. Tá, e essa tua experiência toda, essa caixa de ferramentas, tá te habilitando a ajudar as pessoas. A reprogramar. Isso. Porque eu vejo o teu cérebro como um computador. Então vamos mudar o programinha, a gente muda os neurotransmissores. E essas pessoas, em geral, estão te procurando para lidar com algum problema particular, algum propósito, performance? O que as pessoas estão te procurando? Boa pergunta. Eu montei um treinamento em grupo online, que era justamente um treinamento até mais acessível, economicamente falando, para as pessoas também que não podiam pagar uma mentoria, que eu faço um pacote com 10 sessões. Eu quero fazer terapia com você 1 ano. Não, eu quero você 10 sessões comigo. Em 10 sessões, você tem que aprender como você fazer com você. Daí tem um curso porque é individual, daí tem esse treinamento também que é em grupo. E tem coisas pontuais que às vezes a pessoa faz individualmente. Mas, voltando para a tua pergunta, 90%, 80%, vou dizer 90% do público que me procura são mulheres. E o sistema foi trazendo isso. Mulheres que chegavam perto dos 40 anos, por aí, começavam a ter meio que uma crise de identidade. Porque ou separa e não sabe mais quem ela é, porque ela foi esposa a vida toda, ou ela assume a identidade de mãe e os filhos saíram de casa, ela não sabe mais quem ela é no sistema, ou ela quer entrar para o mercado de trabalho com essa idade, ou ela está se achando velha demais. E aí eu comecei a perceber nesse público que o grande desafio das pessoas é entender quem elas são.
E daí também começou a vir mais homens. Mas então o principal queixo das pessoas, eu acho que é entender quem você é no sistema. Eu digo assim, uma das respostas que eu tive pra mim, assim, que eu trago pra mim é tipo, quando eu não estiver mais aqui nesse plano, e digamos assim, uma metáfora que eu criei na minha cabeça, eu chegar lá e Deus falar assim, Gica, o que você fez naquele mundo pra ficar melhor para as pessoas que estão indo pra lá? Preparando teu currículo. E eu falo assim, e eu trago muito isso para as pessoas, qual é a tua imortalidade? Nós somos seres mortais e imortais. Se você for falar de Alexandre o Grande, quantos mil anos atrás? Cristo, mais de 2000 anos, eles são imortais, porque eles estão vivos na nossa memória, eles estão vivos no sistema, pelo que eles deixaram aqui pra gente. Então, será que quando você não estiver mais aqui, as pessoas não vão lembrar mais de você, porque você não deixou nada aqui? Tanto é que dizem que a gente morre 2 vezes, né? Uma quando morre fisicamente, outra quando a última pessoa que nos conheceu morre também. Mas e se essa pessoa, imagine se essa pessoa passar para diante o que você pôde passar Claro. para ela, você nunca vai morrer. Exato. aí cai na questão da construção de um propósito de vida, né, da pessoa. Então é muito desse lado, assim, de você ajudar a pessoa a construir esse propósito que ela tá Ela tá se executando. descobrir, esse é o autoconhecimento. Quem sou eu? Quando se descobre quem você é, você descobre, tá, eu sou isso e o que eu quero fazer com isso? Daí começa a vir. Aí ela começa a se conectar com essa frequência e o sistema começa a trazer para ela. Vocês podem trazer melhoria para a vida das pessoas através do que elas estão ouvindo de vocês. Ouvendo. Então, vocês estão ajudando muitas pessoas através disso. A gente não é que a gente espera, a gente Ambiciona isso. A gente ambiciona isso e a gente quer ambicionar. A gente Vocês ambiciona. intencionam, olha só o Isso. colapso. Vocês estão colapsando isso. Quanto mais colapsarem... E a nossa agonia é que isso pudesse ser muito mais do que a gente já consegue fazer. Isso é uma agonia que a gente tem. Que é uma tentativa de chegar e fazer uma transformação mais significativa do que a gente já e se não executou fosse hoje. agonia, qual seria a palavra? Vontade, anseio. Desejo, vontade, tudo que você for obcecado por fazer, é impossível você não conseguir. Vou comparar as palavras. Eu falei agonia, outra desejo. Porque a agonia tá meio que na caixinha lá do aprendizado da gente do cérebro, agonia. Agonia pode ser bom, pode ser ruim. Agonia que dá uma sensação que dava para fazer mais e a gente não consegue ainda, tipo assim. E o caso da... Então, sempre faça essa palavra, essa pergunta antes de dormir. E deixa o teu inconsciente buscar no sistema. Como eu posso fazer mais? Tem 3 perguntas que eu sempre faço antes de dormir. Eu escrevo elas para mim há muitos anos e sempre também passo para as pessoas. O que eu fiz hoje que eu fui melhor que ontem? O que eu posso fazer amanhã para ser melhor que hoje? E o que eu não fiz que eu disse que eu ia fazer? E responda. Só que outro dia de novo. isso teoricamente você já trouxe para o lado racional, você trouxe, materializou, teoricamente os teus passos podem ser executados. A agonia é uma sensação que você não descobriu ainda o que poderia ter sido feito. Aquele anseio de querer mais, de querer mais, de querer mais. Se você entender que hoje você fez um pouquinho mais do que ontem, você já fez mais. Aí você tem que comemorar. O teu cérebro, ele quer comemorar. Senão corre o risco de você ficar sempre frustrado e não estar realizando uma meta impossível. Por quê? Porque às vezes a régua é muito grande. A gente trabalha com submodalidade na PNL. Nossa, quando eu conseguir isso aqui, nossa. Tá, mas para conseguir 42 quilômetros uma maratona, você tem que dar um passo, outro passo, 100 metros. Qual foi o passo que você deu hoje? Quando você entender que você deu um passo, você fala para sua mente, é isso, você deu um passo. A sua mente vai fazer, amanhã eu quero aplauso de novo. Ela vai fazer você dar outro passo. Daí você chega na frente do espelho e fala de você, olha, você é isso. Você coloca um monte de coisa positiva. Nossa, você conseguiu fazer mais, você é capaz, você é corajoso, você é inteligente. No outro dia, tua mente quer mais disso. Daí ela vai dizer assim, ei, vem, vamos fazer mais um pouquinho. Esse é um problema sério, eu acho que talvez é um pouco da personalidade perfeccionista, né? Você vai chegar e tá tentando chegar e fabricar uma régua que é impossível de ser atingida o tempo todo, né? É você talvez um defeito... Como assim, impossível? Você levanta, se você sempre fabrica uma régua que é acima do que você é hábil de executar naquele dia, naquele momento e coisa parecida, você está sempre sendo perfeccionista, você está fabricando uma meta impossível para ser construída e tem que ficar sempre frustrado, teoricamente, né? Você parece que sempre devendo. E se você tem esse padrão, aí você pergunta para tua mente consciente naquele momento, qual é a tua intenção positiva em me manter nesse padrão? O que você está tentando fazer por mim, fazendo eu ficar aqui? Ela vai te trazer. E sente o que você vai receber, ela vai te contar. Porque às vezes o ser humano, ele tem medo de 3 grandes coisas: falar em público, morrer e sucesso. E sucesso está em primeiro lugar. Todos nós queremos sucesso, mas o meu sucesso vai... Jimmy falou assim, né? E se eu for isso, tudo isso, quem eu vou ser?
Talvez eu tenha que deixar familiares de lado, talvez eu tenha que deixar amigos de lado se eu tiver sucesso, mas se for para cá, eu não consigo levar todo mundo, então eu fico aqui. E aí eu começo a me sabotar. Ô, Jim, tá se sabotando, eu sabia disso, eu tinha certeza disso. Descobrimos. Mas coloca pequenos, porque a gente não realiza sonho, na verdade. Todo mundo tem que ter um sonho, mas a gente não realiza sonho. O sonho tem que se transformar em objetivo, o objetivo em metas, e metas em tarefas diárias. O que você realiza é tarefas diárias. E celebrar cada uma dessas etapas. E tarefa diária, você está em estado de presença, porque se você não bateu sua meta, você realinha estratégia. Mas esquece o teu sonho, o teu objetivo, porque ele vai acontecer, porque você está fazendo o que tem que fazer. Aí você não precisa ficar no sonho, porque se você ficar no sonho, você vai ficar ansioso. É uma maneira de tangibilizar o sonho, né? É, agoniado, a palavra porque boa. Porque você está no sonho. Exato. Foca no dia, na tarefa diária. No dia a dia. Porque a gente hoje está fazendo curso, está fazendo atendimento pessoal também? Como eu tenho a mentoria, que são 10 sessões, uma por semana, que é o tempo mais ou menos que a gente vai ficar junto, que é 3 meses, com 90 dias a gente tem um novo estilo de vida. Se você segurar os 90 dias mudando aquilo, criando novos neurotransmissores, limpando lixos emocionais, ou o treinamento que ele tem duração de 1 mês. São 4 semanas, 8 sessões, segundas e quintas. Esse é particular, no caso? É online. Mas é particular. A pessoa pode entrar, quem quiser pode entrar. Mas é particular, no caso. No curso é um grupo, né, teoricamente? É um grupo. Tipo, Giga, eu quero fazer teu próximo treinamento. Até a pessoa que me trouxe aqui, a Mel, ela me conheceu no treinamento. E a partir dela eu conheci um monte de gente. Aqui. E hoje tem trabalhado... Vocês. E tem estão convidados a fazer o treinamento. Legal. Dura 1 mês, tem duração de... É muito rápido. Agora sim, eu te jogo um caminhão de coisa, tá? E ele só começa quando ele termina. Você vai pegar esse caminhão de coisa e vai... Dá conta de... Você tem coisa pra vida inteira. Você começa e não sabe quando é que termina? O treinamento começa quando ele termina. Porque quando ele termina, você tem que começar a usar. Ah, entendi. Que ela te ensina a usar ferramentas. Entendi. Toda sessão você tem ferramenta de coaching, você tem indução de hipnose, você tem ferramenta de PNL, você aprende a se fascinar, você aprende exercício de espelho, de estado de presença. Todas as sessões, da primeira à 8ª. Então tu enche uma caixinha de ferramenta de cada pessoa que está assistindo. Isso. E aí você pode fazer, ali você consegue conquistar o mundo. Consegue conquistar o mundo. É isso aí. Muito bom, Gica, te receber aqui, né? Poder conversar sobre tudo isso. Eu sei, foi um balaio de gato, a gente deu uma volta gigantesca nas conversas. Mas foi bom, foi legal. Mas eu trazia para a PNL, mas na PNL a gente faz isso. Eu comecei o assunto de comunicação, não fiz, mas eu acho que é bem legal essa informação. Claro. Eles tentam terminar comigo e eu não termino. O que foi? E o compromisso é meu depois. Pois é. Não, se depender da gente, a gente fica mais uma hora, a gente fica, exato. A gente não quer destruir o teu horário. Mas eu acho que isso é bem legal e eu gosto de compartilhar isso, porque é uma informação que, se as pessoas têm essa informação, elas conseguem se comunicar melhor. Que essa preocupação, muitas vezes, que eu tenho, que eu me policio. Porque das 8 bilhões de pessoas da Terra, a gente tem, cada uma de nós tem filtros na cabeça. Imagina que eu vou passar um café. Sempre trago esse exemplo, eu acho bem legal. Aqui, digamos que tem uma xícara de café e eu tenho uma garrafa de água quente. E aí eu vou colocar um filtro de café aqui, o café. O que eu falo para você é a água. O que você entende é o café. Passa pelo filtro. O que você está escutando, que eu estou te falando, não é o que eu estou te falando. Existe um ruído entre o que eu falo e o que você escuta. Nesse filtro tem omissão, distorção, valor, crença, generalização, valores, quer dizer, omissão, distorção, valor, crença. Então tem tudo isso aqui que a pessoa aprendeu desde que nasceu. Então o que eu te falo, você passa pelos teus filtros em questão de milésimos de segundos e fica com o café, que é importante para você. Por isso que às vezes a pessoa fala com a outra e fala assim, como é que ela não entendeu? Então a responsabilidade da comunicação é de quem emite a informação para nós da PNL e não de quem escuta. Não do receptor. Não do receptor. Porque eu tenho que saber me comunicar para que você entenda o que eu quero te falar. Mas você só entendeu o café. Tem que ultrapassar o filtro da pessoa. Mas aí cai naquela discussão que a gente tinha falado antes, né? De chegar e, falar várias vezes até o momento que você conseguiu passar por esse filtro e conseguiu passar o recado. Ou falar de jeitos diferentes, né? Também, não, entender que eu falo com pessoas sinestésicas, visuais e auditivas. Ainda tem todos esses elementos, né? É. Desafio. Loucura.
Mas é uma coisa bacana. É uma delícia. O desafio muito bom. foi feito para ser, Pessoal, ser superado. Pessoalmente, eu estudei, sou engenheiro, né? Fiz engenharia, depois fiz economia, mas eu sempre trabalhei com computador e coisa parecida. Eu não era uma pessoa de cuidar de gente, né? De falar com pessoas e coisa parecida. É uma coisa que eu comecei a aprender mais recentemente, assim, depois que eu montei uma empresa e coisa parecida. E até chamei o Jimmy, porque o Jimmy é um cara que é rápido. Raposento. Faz um rapport rapidinho. E a gente Eu vi que uma hora ele estava me conduzindo, tá? No rapport, acompanha que eu conduzo. Ele mexeu no negócio, eu mexi. Eu falei, opa, como assim o Jimmy tá me conduzindo? Eu saquei isso. E esse lado de você utilizar a capacidade de conversar, e trocar as figurinhas e apresentar essa visão, é uma coisa tão poderosa, né? Você pode chegar e transformar o mundo dessa maneira, né? De tocar no coração das pessoas, na cabeça das pessoas e fazer essa transformação que a gente pode executar, né? No sentido positivo, né? Não no sentido de impor o uso do poder, vamos dizer assim, mas o uso da palavra para fazer a transformação que a gente está buscando. Isso. E às vezes uma sementinha, uma palavra que você fale, começa a germinar na cabeça dela e isso começa a mudar o mundo dela. Sim. Não, muito louco, todo mundo trabalhando nisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir esse episódio de novo depois. Deu dor de cabeça, não? Não, porque foi muito bom. Eu preciso assistir ele mais uma vez pra absorver tudo que a gente trocou de ideia aqui. Que na realidade eu achei meio confuso porque a gente deu muita volta. Mas tudo bem, eu acho que a gente vai ter uma próxima oportunidade, não vai? As pessoas com certeza. As pessoas vão saber ouvir o que é importante pra elas esse episódio, certo? Porque foi quando eu falei assim, a gente vai falar sobre o quê? PNL. Sabe por quê que a gente deu volta? Porque PNL, hipnose, mecânica quântica, eletromagnetismo, tudo vai para o mesmo lugar. São várias tecnologias, várias ciências que vai tudo para o mesmo lugar. Show. Isso aí. Muito obrigado, Gica, pela tua Eu que agradeço. Como é que o pessoal te acha na internet, no mundo real? No mundo real? Nesse mundo, nessa dimensão. Nessa dimensão. Nem sempre eu tô aqui. Alguém que está em estado presente. Online é virtual, né? A gente não sabe, o presencial tá ficando raro agora. Eu moro em Balneário Camboriú, mas 90% do meu trabalho hoje é online. Eu trabalho com pessoas de outros estados também. E eu tenho meu Instagram, que é @gicapersonal_lifestyle. Que era só dica personal antes. Aí eu ficava só personal. Eu falei assim, mas é um estilo de vida. Dica personal, _lifestyle. E tem um canal no YouTube também, que eu tenho vários videozinhos, cursos de 5 minutos, ensinando esses exercícios. Tem auto-hipnose indiana também, que é um exercício de mecânica de física quântica também. Que 4 minutos que você cria a tua realidade, você vai jogando a tua realidade. E que é dica personal. E no meu WhatsApp, se quiserem me procurar. Todos vão estar aqui na descrição desse vídeo, né? Todos os links para as pessoas acessarem, conhecerem o teu trabalho, por favor, participarem, né, das turmas. Estou à disposição. Inclusive, eu quero ver vocês fazendo treinamento. Vai ser legal. A gente vai ter que achar um corte legal para fazer uma coisa pra gente ser cancelado, né? Pois é, vamos ver. O próximo que vocês me convidarem, a gente... Isso, a gente faz uma estrutura de cancelamento. Tem tanta coisa pra gente fazer. É isso aí, então. Muito obrigado. Você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente tá saindo mais uma vez muito feliz de um papo incrível como esse. E são mais de 270 aulas sobre as coisas mais variadas que você Pois outro tempo a gente tava falando que a gente vai fazer o episódio 1000, né? Como é que vai ser as coisas, né? E a gente já tá mentalizando isso, né? Tá fazendo PNL pra isso. A gente tá a caminho do 1000. Então hoje é o 272. Eu vou fazer com eles uma dinâmica, já criando isso em outra dimensão. Já existe. Perfeito. O Jogando Pela Plateia número 1000 já está acontecendo. Já existiu, ele só tava... a gente só tem que colapsar ele. Certo? Já colapsou. Agora só vai ser materializado. Top, então. Muito obrigado a você que nos assistiu. Se você não nos acompanha ainda no Instagram, faça isso, siga a gente. Tem vários trechos lá que a gente posta dos papos que a gente faz. Estamos em todas as plataformas de áudio. Agradecendo no aos YouTube, parceiros. no Rumble. Obrigado aos nossos parceiros, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paz Lima, nosso assessor oficial do Jogando Pra Plateia. Exato. Agradecer a doutora Rebeca Heinzen, que realiza o Pink Talks, um podcast produzido por nós sobre saúde feminina. E o nosso mais novo parceiro, o Danco, que é um restaurante que tem aqui na frente da gastronomia, drinks, e que a gente vai fazer muita coisa legal. Vai ter um episódio lá, né, cara? Não, muitos. Vai ter vários. Vários bons drinks. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Falou! Tchau.